A história do Uber, ela é bem conhecidinha, porque foi muito assim, eu chamava o Uber, cancelava, cheguei, chamei um Uber, aquele pop que era dividido, tava cheirando maconha no carro, falei, meu Deus, tô em São Francisco, meia-noite, vou morrer. Aí ele, e aí, o que você tava fazendo, né? What's up? What are you doing? Falei, I was at the church. Falei, tava na igreja. Aí ele, nice to meet you, I'm a disciple of Jesus. Ele falou assim, eu sou um discípulo de Jesus. E você? Aí eu falei, acho que não, eu não sou. Aí ele falou, então você veio aqui hoje, não foi por acaso. Aí o irmão lá veio a palavra de Ezequiel, tal, aí no final, amiga, ele falou assim, nem sei se eu já contei isso. Ele falou assim, alguém aqui tá pedindo um direcionamento pra Deus? E eu te digo que em 7 dias, Deus vai te mostrar. 7 dias. Aí eu, 7 dias. Aí você pegou pra você, né? Alguém aqui você pegou. É Eu, meu é esse. meu. Eu, 7 Eu dias. falei, 7 dias. Eu fui lá no meu Google Calendar, anotei. Tipo, 7 dias, uma semana pra frente. Era numa quarta. Porque na congregação tem culto todo dia de semana, né? Aí era na quarta. Falei, beleza. Mas esqueci. Fui viver a minha vida. Fui pra Sorocaba. Tava na casa dos meus pais em Sorocaba. Aí eu tinha que ir pra São Paulo na segunda, que tinha uma reunião. Do nada, fui chamada pra um evento na quarta. Que era um evento de uma marca de suplemento que estava sendo lançada, que era de corpo, mente e espírito. Eu falei, nossa, tudo que eu falo, que legal, né? Pô. Chego no evento, quem tá lá? Ele. E aí, amiga, o que aconteceu? Eu fui no culto e aí no final, assim, os irmãos da congregação, eles são muito usados, meu Deus do céu. E aí eu lembro que a gente tava numa oração e tal, aí um irmão olhou assim pra mim, eu tinha 16 anos, 16 pra 17, ele olhou e falou, eu sinto da irmã, de falar pra irmã estudar psicologia, porque a irmã tem o dom do aconselhamento. A irmã é boa pra escutar, aconselhar, e eu lembro que eu olhei pra cara E dele. você pensando em ser atriz. E eu assim, meu filho, você é atriz de Hollywood? Tipo assim, Que psicologia. oi, psicologia, É. tipo, E aí eu comecei a ir na célula e tudo. Aí quando meu pai morreu, eu pensei, é isso. que Deus é esse, gente? Que loucura que é essa? É. Porque agora que eu me converti, agora eu não tenho pai, e agora como é que vai ser? E foi nesse momento que eu achei que eu tinha perdido meu pai, meu Deus, e agora, no momento que eu mais achei que eu ficaria sozinha, Foi quando Deus. foi quando eu conheci, Seu pai encontrei celestial. Jesus de verdade, entendi meu pai celestial. Seja bem-vinda ao Antes do Palco, o nosso Talkcast. Eu sou a Laila Coelho e hoje a gente vai falar sobre identidade, autenticidade e como permanecer em ser quem você é. Antes de existir uma mulher que inspira milhares de pessoas, existiu uma menina tentando descobrir quem ela era. Jessie! Gente, eu tô achando o máximo, porque sempre foi o contrário. Sempre fui eu que te entrevistei. Isso, já participei umas 3 vezes 3 de vezes, podcast amiga. com você, né, amiga? Aham. Cada fase foi um momento. Foi, o primeiro podcast, acho que foi por áudio. Por áudio, que tava na pandemia. Era pandemia, 2020. Aí a Isso. gente foi sobre a solteirice. Eu esperava em Deus. Que foi maravilhoso, gente. Eu amei aquele episódio. Eu aprendi tanto, foi tão bom pra mim. Foi no começo do meu processo com Jesus, e você já tava um pouquinho. Já. Então você já me ensinou um pouquinho. Sim. Quer dizer, muito, né? E aí depois foi você casada. Sim. E depois você mamãe. Gente, muito bom. São várias fases que Na vivemos sua melhor juntas. fase. Agora eu tô na minha melhor fase. Tá sim. Tô muito feliz de ter você aqui comigo. Amiga, eu queria primeiro perguntar pra você, eu sei que você tem uma história muito, muito boa da tua fase com Deus, porque você veio de uma família Sim, cristã, sim. você é filha de uma mãe que orou muito por você, pelos Sim, seus irmãos. maravilhosa. E a gente se conheceu no meio da tua conversão, da tua reconexão com Deus. Foi. Foi bem nesse 2020 isso, ali. 2020, bem nesse período. Como que a gente se conheceu? Acho que foi na internet. Foi na internet? Tipo, Eu a devo ter gente visto algum vídeo isso, seu, tal, gostei. acho que foi alguma conexão Eu dessa, amava seus assim. vídeos. Foi Deus que nos apresentou. Amém. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse teu processo, mas antes da gente entrar na tua conversão, eu Tá. queria que você falasse um pouco sobre a tua infância. Tá. Quem era a Jessie Tá. lá atrás, Tá. essa menina, e em que momento você se desviou Tá. pro mundo? E assim, o que você acha que te fez sair do prumo, assim? Do prumo, né? Tá, muito boa a pergunta. Gente, é muito legal ser entrevistada, porque geralmente eu tô desse lado. É legal a gente, né, refletir sobre a própria vida. Então, amiga, eu cresci num lar cristão. A minha mãe, ela nos levava na presbiteriana de Tapetininga, né, que eu sou de Tapetininga.
Então, assim, eu fazia teclado, eu sabia todas as musiquinhas da igreja, fazia as dancinhas, tudo. Amava a escolinha bíblica de férias, a EBF, muito legal. Nossa, assim, era muito legal. Então eu tive essa base, Sim. né, a semente foi plantada no nosso coração, por isso que é tão importante levar as nossas crianças na igreja, mesmo que ela não entendendo nada. Uhum. Mas eu sabia que Jesus é, né, você Sim, sabe, que você Davi matou é, Golias com uma é. pedra. Assim, né, olhou pra trás e se Aham. deu mal, a mulher de Ló virou uma Aham. estátua de sal. Então, assim, eu não entendia direito, mas eu já sabia que a mulher de Ló se deu mal, porque ela desobedeceu a Deus, né, Sim. então, assim, fica ali no nosso coração. Aí, quando eu tinha mais ou menos acho que uns 11 anos, que foi quando a minha mãe engravidou do Samuel, a minha mãe, ela teve um encontro, assim, muito sobrenatural com o Senhor na congregação. Que foi ali que meu pai era operado, né, Aham. nós éramos em 3 mulheres, meu pai operado, vasectomizado, minha mãe ficou grávida com 39 anos. Meu Deus. Não sei se você lembra dessa história? Não, não lembrava. Assim, foi um operar, assim, de Deus na nossa assim, minha mãe: "Como assim?" Eu tinha 11 anos, a minha irmã Jamie tinha 20, estava prestando medicina. Já estava, tipo assim, a sua mãe já tinha finalizado, não Óbvio. queremos ter mais filhos. Sim, 3 mulheres, Meu Deus. 3 mulheres ali, a Jamie de 20, a Jennifer de 13 e eu de 11. Aham. E aí minha mãe começou com enjoo, tal, que coisa esquisita, tal. Resumindo a história, estava grávida. Meu E Deus. aí ela assim, tipo: "Oi?". E aí eu lembro que ela foi tinha uma mulher que trabalhava na nossa casa, que a gente ama muito, a Norma, um anjo que o Senhor colocou ali. Aham. E aí ela falou: "Vai na minha igreja lá, o Senhor, né, fala, não sei o que tal, não sei o que". Minha mãe estava tão assim, desesperada, e minha mãe foi. Enfim, e ali o Senhor falou claramente com a minha mãe, que ela, veio a palavra de Ana, que Ana era estéril, e Uhum. Deus concedeu Samuel, foi um grande homem de Deus, e o irmão minha mãe nem congregava nessa igreja, né, porque a congregação tem todos os dias, mas em Sim. bairros diferentes. E aí ela já visitava, tal, mas não ficava. E aí nesse dia um irmão que estava pregando apontou minha mãe, e Hum. falou: "A irmã crê que em 7 meses vai dar luz a um varão, em 7 meses vai dar luz a um varão". Eu nem sabia que era varão, né, eu: Meu Que é varão?". Deus. "É um homem". A gente: "Meu Deus". Aham. E imagina amiga, meu irmão tem 23, então naquela época a sexagem, né, era só com 6, 7 É, meses. não, e ela já estava E grávida ela e já não estava de sabia? 2. Meu E ela estava de Deus. 2. Aham. Aí minha mãe, Deus falou comigo, é Samuel, resumindo a história, Samuel, minha mãe assim, Deus ali, a minha mãe se entregou, porque até então ela, sabe quando, Sim. né? E aí ela se entregou, era tudo Samuel, ela abordou Samuel, meu pai viajou, quando ele voltou já era tudo Samuel, ele: "A Aham. Rosana tá doida". Enfim, Aham. ela falou: "Deus falou comigo e eu estou grávida de um homem", e ponto. E Tá. nasceu meu irmão, que é a nossa bênção, e aí a minha mãe começou se batizou na congregação e começou a congregar lá. Eu ia muito com a minha mãe, gosto muito, tenho um carinho muito grande, mas assim, tinha menos coisas pra criança, menos Sim. coisas, sabe, Aham. e eu estava ali fazendo 12 anos, né. Aquela fase da pré-adolescência. As minhas irmãs saindo, então eu ia muito com a minha irmã Jennifer, eu acompanhava muito ela, e nessa fase a gente deu uma "Ah Tá. não, volta", deu uma assim, mas eu comecei na Sara Nossa Terra, porque eu tinha uma Uhum. amiguinha que tinha uma célula e eu ia na Sara, que foi muito legal, tinha Arena Jovem também, me envolvia, mas assim, não era aquela coisa também que eu fiquei, sabe, muito firme. Uhum. Aí, o que que aconteceu? Eu sempre fiz balé, né, e eu queria ser bailarina e tudo mais, só que daí já estava mais velha, então aí minha professora de balé falava assim: "Jessie, você tem tudo para ser atriz, você fala muito bem, você é comunicativa, super se expressa", porque a gente fazia o balé teatro lá na minha cidade, então a gente tinha que dublar as vozes, e eu amava dublar as vozes, e ficava tipo, Aham. fazia os personagens. E aí isso ficou na minha cabeça. Falei: "Ah, acho que eu vou fazer teatro, né, acho que eu vou quero ser atriz". Aí meus pais tipo: Aham. "Ah, filha, não, né". Mas eu sempre gostei muito de arte, assim, né, amiga, então sempre fui meio destoei, assim, da minha família. Nesse momento, eu lembro que nossa, isso é uma coisa muito importante, acho que eu nunca nem falei. Eu fui com a minha mãe na congregação, eu sempre fui assim, mas você não lá não tem tanto, evento, é uma coisa mais tradicional, entendeu? Os cultos, Os né. cultos, aí tinha o culto da mocidade, Sim. mas assim, não era uma coisa assim que nem hoje a gente vê que tem, nossa, Aham. muita coisa pra envolver o jovem mesmo, né. O que é Evento, culto do jovem, culto não sei do aí quê. retiro, não Isso. sei o quê, alguém que vai pregar, que é São mais conhe visões diferentes, né. e também naquela época não tinha Instagram, É. era totalmente diferente, entendeu. Aí, hoje eu não sei como que tá, deve ter mais coisas.
E aí, amiga, o que que aconteceu? Eu fui no culto, e aí no final, assim, os irmãos da congregação, eles são muito usados, meu Deus do céu. E aí eu lembro que a gente estava numa oração, tal, aí um irmão olhou assim pra mim, eu tinha 16 anos, 16 para 17, ele olhou e falou: eu sinto da irmã de falar pra irmã estudar psicologia, porque a irmã tem o dom do aconselhamento. A irmã é boa pra escutar, aconselhar", e eu lembro que eu olhei pra cara E dele você pensando em ser atriz. e eu assim: "Meu filho, você é atriz de Hollywood?" Tipo Aham, assim. que psicologia. Oi, psicologia, É. tipo, falei: "Ai", aí a minha mãe olhou: "Ai, verdade, acho que você tem mesmo". Só que amiga, psicologia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não era que nem hoje. Não, não, era coisa de Era maluco, quem coisa fazia psicólogo, estava com inclu problema na inclusive cabeça. até pra crente, tá. Aham, Tem é. essa Tinha coisa um de preconceito, assim. até pra cristão, por exemplo, assim: "Ai, Isso. você vai estudar psicologia, cuidado, hein, desviar". Até Aham. hoje eu escuto isso, assim, eu falo: "Gente, pelo É. amor de Deus". Então, assim, eu lembro que naquela época, aquilo foi bem disruptivo, mas aí eu lembro que eu falei: "Ai, nossa, nada a ver, você é atriz, tal". Entrou por aqui, né, eu me sinto meio Jonas, dei uma Sim, big é. volta e Deus falou: "Volta pra cá". E voltou, é. É. E aí, amiga, vim pra São Paulo, Pra comecei tentar ser teatro, atriz. comecei Tá. Wolf Maia, fui fazer Wolf Maia. Aí, nossa, festa, teatro, Uhum. e eu lembro que minha mãe falava assim: "Ai filha, esse negócio de ser atriz, eu não sei se é muito de Deus pra você, porque esse negócio de beijar na boca e tal", e eu falava: "Ai, nossa, nada a ver, hello". Uhum. E quando eu vim pra cá e fui testando mesmo, porque eu sempre fui muito assim, né, tipo, eu quero uma coisa, eu vou atrás. Eu comecei a falar assim: "Acho que será que minha mãe estava certa?" Porque assim, como eu tinha já a base no coração ali cristã, então tipo: "Ai, ia ter que fazer uma cena, ia ter que ficar sem sutiã, ia ter que fazer um negócio lá", e eu: "Ai meu Deus, não sei se eu posso". Uhum. Então eu tinha essas coisas assim, Ao sabe. mesmo tempo que você queria mergulhar naquilo ali, você tinha o discernimento da semente, plantar isso aqui não É isso aqui não agrada a é. Deus, tipo, ai, e tinha uns professores meio assim, tal, umas coisas de que eles ai, negócio de corpo, aí eu ficava meio, A ai. semente plantada, né, nunca a palavra nunca En volta vazia, né. então, eu amava, eu achava super legal, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu fui numa festa, gambiarra. Uhum. E eu lembro que tinha um lugar, assim, tal, daí eu lembro que eu vi vários casais, né, eu tenho até que tomar cuidado do jeito que eu falo hoje em dia, né, dos me ge era homem com homem, depois mulher com mulher, depois Aham. a mesmo homem com a mesma mulher, e aí eu lembro que eu nunca tinha tido contato com isso, né, interior. Então eu lembro que eu fiquei assim: "Gente, que doideira, né, acho que esse Aham. mundo do teatro é assim, tá". Então não me encaixava muito, entendeu, amiga, mas, enfim, fiz o teatro, gostei, foi bem legal. Só que isso aí, Jesus na minha vida, Deus, parece que Ficou em segundo plano. ficou meio adormecido, assim. Aí eu sempre escutei louvor, Hillsong, eu gostava da Hillsong, Aham, adorava escutar Hillsong, porque naquela época era mais Hillsong, que era aham. mais cool, jovem, assim, né. Sim, é. Então eu sempre escutei louvor, aí passou, nossa, fiz teatro, aí fui fazer cinema. No cinema também eu encontrei dificuldade, porque eu também achava estranho, tinha um ai gente, vou contar. Tinha uma acho que era a teoria da comunicação a matéria, amiga, e tinha que fazer um trabalho. E aí eu lembro que a professora pediu pra fazer um stop motion, né, são vários frames de Sim. foto. E aí eu fui e criei um relógio de biscuit fofo, o meu trabalho foi fofo. Era tipo uma boneca, eu tinha uma boneca enorme, e aí o bis era um relógio, aí ele e não acordava a boneca, e não acordava a boneca, de repente ele virava assim, peidava, aí a tela ficava verde, aí a Aham. boneca acordou, né. O meu trabalho. Sim. Aí o meu trabalho das meninas que foram super aplaudidas era tipo, a né, como que a gente pode Partes falar? As íntimas? partes íntimas delas abrindo e fechando. Meu Aí eu Deus. lembro que eu fiquei assim, falei: "Gen". Te Me impressionava, impressionava. porque aquilo Essa não era comum, não era normal pra é, você, você não tinha sido criada com é, essa com esses, né, com esses valores, assim, eu sabia que isso, né, essa exposição era para o meu marido, aham. enfim, para os meus né, então, assim, não tinha discernimento, mas eu achava estranho. Aí eu lembro que teve um Isso outro você tinha quantos anos, mais ou menos? 19. Tá. Porque eu entrei no teatro com 17, aí meu pai falou: "Faz uma faculdade, né, faz uma Uhum. faculdade, o teatro é curso livre e tal". Eu entrei em De cinema na cinema. FAAP. Aí, amiga, tinha um outro trabalho também que a menina foi ela lembro que ela a cena era ela derrubando leite, assim, no peito e tal. Aí eu falava: "Gente, mas tudo tem que mostrar alguma coisa?". Aí parecia que os meus trabalhos, eles não
iam pra frente, sabe? Aham. Eu lembro que eu fiz um. Você sente que você não se adequava Não naquele adequava, ambiente? amiga. E tá Ao tudo mesmo tempo que você queria, mas você não queria que fosse daquele jeito, aquele ambiente não era um é, ambiente assim, eu sempre legal. tentava me encaixar. Sim. E eu achava legal e tal, tentava fazer parte, mas, tipo, todo mundo fumava maconha, todo mundo, Uhum. eu não. Então eu era mais da galera de publicidade e propaganda. A galera Tá. de cinema era muito assim pra mim. E tá tudo bem, eu super respeito, tenho grandes amigos, mas não me encaixava, não fazia parte de quem eu era. Aí eu lembro também que eu amava Harry Potter. E aí eu criei um chapéu mágico e, nossa, eu fiz uma super apresentação pra um projeto de curta, tipo, a professora deu risada da minha cara, entendeu? Então, assim, eu falei: "Ah, acho Não que se esse negócio não é pra mim". enquadrava naquele ambiente. E Não você enquadra terminou essa faculdade? não, fiz até, fiz 2 anos e meio. Tá. Aí, amiga, nessa fase, a minha irmã tinha se formado em medicina, e eu sempre gostei dessa coisa da mente, sempre. Olha só, A volta que é bem Jonas mesmo, olha na eu barriga sendo da baleia. não, Deu muito a Jonas, volta. gente. Por isso que É. quando Deus falar alguma coisa, É meu melhor amor, é obedecer, melhor né, gente? obedecer. Porque hoje eu falo assim: "Gente, se eu tivesse escutado lá, onde eu estaria hoje, talvez? Mas eu não seria quem eu sou, então tudo bem". A gente Aham. entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mas eu fico pensando: "Que volta gigante que eu fui Você dar". tem essa você se arrepende de ter dado toda essa volta? Você Ah, acha que você mi perdeu muito tempo? amiga, perdi tempo, perdi muito tempo. Porque assim, eu não me arrependo no sentido assim, eu me arrependo de não ter caminhado com Jesus a vida inteira, de ter tido esse gap aí, porque não há lugar melhor pra gente estar, né, do que na presença dele. Mas o que eu tento pensar assim, é a minha história. E se não fosse essa história, talvez eu não me conectaria com tantas mulheres que se conectam comigo hoje, Sim. né. Então assim, mas se eu for falar pra minha filha, né, pra minha futura filha, jamais, sabe, É. escuta Jesus, escuta, claro que cada um tem seu processo de amadurecimento, né, maturidade, enfim, na fé, mas sim, Você acha eu que esse período chegou a te trazer feridas, sim, traumas, coisas que te fizeram eu ficava mal? amiga, eu ficava muito pulando de galho em galho, entendeu? Tipo, então aí o que que aconteceu? Aí eu saí do cinema e a minha irmã era médica. Aí eu falei: "Acho que eu vou fazer medicina. Então acho que eu vou ser médica e vou trabalhar, vou ser psiquiatra, vou Uhum. trabalhar com a mente das pessoas". Eu falava: "Eu vou ser doutora da alegria", porque eu vi o negócio do doutores da alegria, então misturava teatro, misturava, tal. Amiga, me enfiei num cursinho. Gente, nos cursinhos mais caros de São Paulo, coitado, meus pais ali ajudando. Eu falava: "Vou estudar". Aí eu ficava das 7 da manhã às 10 horas da noite, aquele povo freak querendo passar em medicina, que você sabe Uhum. como que é. É. E aí eu lembro que eu ia fazer simulados e Aham. era, tipo, péssimos, assim. Claro, não ruins pra uma pessoa normal, mas pra quem queria medicina. Porque eu não me preparei ao longo da minha vida, eu fiz balé a vida inteira. Tipo, eu não estava focada em É. estudar, né. Eu sempre fui uma aluna 8, 7, nunca fui 10. Aí eu lembro que eu falei: "Meu, acho que esse negócio de medicina não é pra mim". Aí, o que que aconteceu? Olha a volta que eu dei. Aham. Aí na medicina, tal, eu fui fazer uma viagem com a minha irmã, com a Jamie, que tinha se formado, tal, a gente foi pra Europa, e aí lá na Europa eu conheci um DJ. Hum. Conheci um DJ, ele tocava Justin Bieber remixado e era muito legal. Aham. Eu falei: "Meu, me ensina a tocar esse negócio aí". Aí ele falou: "Ah, mas é difícil, porque tem que ter contagem musical". Eu falei: "Não, mas eu fiz balé a vida inteira, eu toquei teclado, eu entendo de música". Amiga, ele começou a brincar ali comigo e eu comecei a Você mixar conseguiu. com ele e a gente ficou, chamava Yacht Week, uma semana num iate, na Uhum. Grécia. E aí a gente ficava Bem gospel. bem Bem um momento bem cristão, assim. nossa, super. Nossa, super. Amiga Hã. do céu. E aí, enfim, era festa o tempo todo, mas era muito legal, porque tinha uns jantares num sunset e à noite o barco andava, era Hum. bem, assim, diferente. E aí eu falei: "Me ensina a tocar". Voltei para o Brasil, e falei: "Vou ser DJ, é isso. Tá. Que eu não preciso ficar beijando, não preciso ficar fazendo cena, e eu consigo, né". Aí entrei numa E Jesus nisso, nada, nada, tá. adormecido. Hum. Aí vamos Você tentar. lembra de ter memória, Jessie, nessa época, tipo, se você orava à noite, você tinha algum momento com Deus ou era, tipo, passava batido? Amiga, eu vou chegar no lugar que Deus entrou. Parecia que eu estava dormindo espiritualmente, tipo assim, é muito louco. Eu Tá. não assim, a minha mãe contava coisas, tal, mas Nada daquilo mexia com você? não era uma coisa assim, Você parecia tinha consciência que aquilo que você estava fazendo era era não que eu estava errado, distraída, que que eu estava aquilo era nossa, você nem entrava nesse lugar, né. "Eu não, tô vivendo minha vida". tô É de tentando fato quando a gente fala, né, que as escamas caem cai dos dos nossos olhos, olhos. é isso, a É gente fica espiritual, é amiga. uma cegueira. É Deus que escolhe o momento, é ele que a nossa fé vem dele, né,
Eu quero ter mais fé. Não, vem dele. Então, assim, ele é soberano, é muito assim, realmente, eu estava cega, dormindo, espiritualmente, dormindo. Aí, aí eu fiz um curso de DJ, em 1 mês, já estava fazendo festa. Aham. Aí tal, eu lembro que eu ganhava R$ 10 por pessoa que eu colocasse num lugar, eu levei 60 pessoas, eu achei que eu estava rica, ganhando 600. Eu Só tô um ponto, assim, que é importante falar, amiga, que o que eu sinto, que é esse devaneio, quando a gente porque a tua história é parecida com muita gente, Uhum. que o pai e a mãe eram cristão, e aí a mãe tinha uma certa influência Sim, na fé e tal, nã e às sim, vezes participou de alguma denominação que tem esse afastamento, ou tem muita religiosidade, e sim, aí afasta, você não se encontra naquele ambiente e fala: "Isso aqui não é sim, pra mim". sim. Mas o ponto que eu queria trazer, e eu queria que você confirmasse ou não, é bem sutil que vai começando. Ah, é. Não é tipo assim, por exemplo, quando a gente se converte de novo, é meio que pá, É, não é? É um rompante, você fala: é, é, "Mano, eu amo Jesus". é. Uma coisa muito louca, quando eu me Sim. converti foi tipo: Aham, "Uau, eu aham. preciso viver isso, todo mundo quer". Mas eu acho que quando é o contrário, quando você tá em Cristo e de repente você sai desse flow, eu acho que é É é sutil. devagarzinho, é É sutil, é uma sutil. pessoa que te convida pra fazer uma coisa, você topa, É, é. aí é um trabalho que você aceita, Sim. aí você vai nossa, aí você começa a conviver com pessoas que têm uma certa normalidade naquilo, Uhum. e você começa a falar: "Nossa, não tem nada É, demais". é, E a falta de pertencimento, a falta de identidade, eu quero me enquadrar, é. aí você começa a tolerar. Sim, você vai Quando você topando. vê, você tá num iate na Grécia, Sim. numa festa, querendo ser DJ. Não, é. Mas não começou assim. Não. É muito doido mesmo pensar, né, como que começou, vamos voltar, sei lá, eu tenho ponto, na minha igreja, eu participei muito da Sara Nossa Terra, e eu era super engajada. Aí o que que aconteceu? A pastora faleceu. E a igreja fechou. Eu tinha Aham, 15 anos aí. Aí eu tinha 15 anos, eu lembro que era meu primeiro namoradinho, ele pediu pro pastor, a gente orou junto, aham. a gente passou o Natal na igreja. Então, eu lembro que a gente foi pra Brasília, na Arena Jovem, era a época do Kleber Lucas. Sim. Eh, e eu lembro, nossa, eu amava, tenho fotinho, Arena Jovem e Aham. tal, só que a igreja fechou. Aí eu fiquei sem nada. Aí às vezes eu ia com a minha mãe na congregação, mas eu desengajei, entendeu? Foi nesse Você momento. descolou ali. Desconectei. É. Então, assim, foi ali. E É. aí logo eu já tinha 15 anos, já comecei a namorar. Em geral, tem uma ruptura. Tem. Então, acredito que vale a reflexão para quem está assistindo a gente, de que está nesse momento, às Sim, vezes perdida, desestimulada, não sabe o que fazer. Nesse sim, momento, eu quero me reconectar com Deus. A gente vai sim. chegar nesse lugar. Vamos. Mas isso acontece, geralmente, tem um rompante. Tem Tem. alguma coisa que é isso. Ou perde um ente querido, É, sabe? E alguma aí, coisa. aí, aí vem uma coisa de culpar Deus pela perda, culpar Deus pela morte. Se Deus existe, por que que eu perdi minha mãe? Se É. Deus existe, por que que eu perdi meu Aí entra em pai? crise, né, É, existencial, exato. E aí começa a entrar nesse que é o lugar, sofrimento, né. que é o sofrimento, ou essas coisas. A pastora faleceu, a igreja acabou, É. e aí você. E agora? É, eu não tinha maturidade, tinha 15 anos, assim, Isso. você vai vivendo, assim, você vai, né, entrando num fluxo Aí ali. você vai no outro, aqui não é tão legal, e você começa a negociar É. a presença E de é e Deus. é meio que assim, é aquela frase que eu gosto muito, que é: "O que o inimigo não destrói, ele distrai". É. Então basta ele fazer assim, ó, Aham. tipo isso aqui. E, claro, você é muito jovem, enfim, hoje, né, assim, minha mãe também, o processo de conversão dela foi mais tarde, é diferente de hoje em dia, por exemplo, a gente já caminha com Cristo. Claro que É, os cada nossos filhos vão ser inseridos desde o ventre. isso, mas eles vão ter o processo deles também, né, Sim. então tá nas mãos de Deus. Eu acho que é muito mas é isso, a minha mãe congregava num lugar, eu congregava em outro, e aí eu fiquei meio que sem nada, né, e aí, Uhum. enfim, aí acabou eu acabei indo pra esse universo de teatro e festa. E assim, amiga, eu sou uma pessoa muito animada. Eu sou uma pessoa muito sociável, e eu gosto de evento, eu gosto de festa, eu gosto de coisa. Imagina eu com uns 15, 16 anos. Então, assim, se não me engajar pela Você se igreja encontrou naquele lugar, ai, aqui é animado, é aqui. é, porque, por exemplo, a Sara Nossa Terra, eles tinham um trabalho, acho que tem ainda, não sei, muito bom com os adolescentes, com os jovens. Tipo, a Zion hoje Uhum. tem, a gente vê muitas igrejas hoje que, cara, você tem que Tem, ocupar esse jovem, tem, porque tem, ele tem muita energia. tem. Então, assim, na Sara Nossa Terra, eu E fazia e tudo. as pessoas, de uma maneira geral, sendo jovem ou não, elas anseiam por conexão. É, Elas anseiam por pertencer. é. Então, se você não tem um ambiente, um grupo, Que você pertence? um clã que você pertence, que você se sente pertencente, você vai procurar outros lugares Total.
que você encontre isso. E foi o que te aconteceu. Foi. Você encontrou É. o lugar. E aí você virou DJ. E aí, resumindo, eu virei Quantos anos você DJ, tinha aí? amiga, tinha 22? 21, 22. 22, Tá. é. E até os meus 26. Até os meus E aí você 26. ficou tocando em festas. Nossa, daí, meu, caí nesse mundo da festa, do DJ, porque Aí era meu trabalho você também, né. bebia. Nossa, muito. Assim, eu sempre bebi, porque no interior é muito comum, né, essa Uhum, cultura de não ter muito o que fazer. Eu sempre falo: "Gente, tudo tem o ônus e o bônus". Em São Paulo, os filhos, eles são mais expostos a questões culturais, uhum, né, você leva num museu, você leva num no interior, amiga, os jovens ou eles estão no barzinho, a gente ia no uhum. barzinho, entendeu, encontrar as amigas, era isso, não era que nem eu vejo essa diferença, quem foi criado em São Paulo, demorou pra começar a beber, sabe. Sim. Interior é isso, né, cerveja, tal, churrasco, Uhum. o povo vai pescar, faz o peixe frito, bebe, toca violão, é A isso, bebida tá muito inserida naquele muito contexto. inserida. Mas nunca passei mal, essas coisas assim, a bebia meio normal. E aí, quando eu entrei nesse mundo das festas, e aí era bem na época do EDM, Hardwell, aquela coisa, tipo assim, bombando, Tomorrowland, Ultra, Music Festival. Uhum. Cara, entrou nesse eu mergulhei nesse negócio, lancei música, nossa, fiz uma Teve uma carreira. tive uma carreira, como dizer. E aí, amiga, resumindo, eu fiquei bastante tempo, ganhei dinheiro, fui tocar nos Estados Unidos, e tal. Entrei numa agência, é um trabalho sério, comecei a tocar em casamento, que paga Aham. muito bem em casamento, comecei a tocar em evento de loja, Lely Blanc, Diesel, tal, era bem legal nessa parte, porque era mais diurno. O É. que que É, começou a não. acontecer? Eu comecei a cansar da noite. Eu comecei a cansar da noite, aí resumindo muito, né, pra gente encurtar, como que Jesus apareceu de volta? Foi assim, eu estava meio em crise em casa, falando assim: "Nossa, mas eu vou ser DJ o resto da vida?". Mas eu comecei a me questionar, Começou a vir esse cansaço da da noite. noite, e eu ficava assim: "Mas eu vou ser DJ o resto da vida, mas aí eu vou ser mãe, como que eu vou fazer? Eu vou largar meu neném e eu vou pra festa? A mãe precisa trabalhar". Tudo bem, quem é DJ, super respeito, eu falo com muito amor, mas eu comecei a me questionar se era isso que eu queria. E aí, o Santos, que é o cara que faz a minha sobrancelha até hoje, Santito, love you. Uhum. Eu amo ele. Ele é crente, e aí ele chegou em casa: "Ai, Santos, não sei o que eu faço da minha vida, porque assim, eu tô em crise, não sei o quê". Eu comecei a falar com ele assim. Aí ele: "Meu, você é tão bonito, você fala tão bem, faz um canal no YouTube, faz alguma coisa, ensina o povo a tocar DJ, sei lá". Eu falei: "Mas eu vou ficar ensinando o povo a tocar? O que eu Aham. vou fazer?". Ele falou: "Jess", olha o que ele me falou, amiga. "Você já leu a história de José?". Aí eu: "José do Egito?". Tipo, foi aí que Jesus entrou na história. Eu falei: "José do Egito? Ah, o José lá, que os irmãos queriam matar ele e tal". Ele falou: "Meu, eu sinto de você ler a história de José. Você tem uma Bíblia?". Amiga, nem tinha Bíblia, não tinha aplicativo da Bíblia, não era esse hype que é hoje. Eu não sei É. se a gente tá muito numa bolha também, não sei, mas parece que hoje tem muito mais conteúdo. Não, assim, na época que eu comecei no Instagram, que como uma influenciadora Não de Deus, tinha. porque eu era influenciadora normal, eu lembro que não tinham mulheres como eu. Aham. Era mais pastoras ou Isso, pastores que falavam sobre Deus, mas era meio que uma coisa bem nichada, como se isso. a gente que fosse uma pessoa normal, que Sim, não tinha sido ungida a nada, não não falasse sobre. falava, tipo, É, não poderia falar. E aí eu lembro que bem no começo, assim, quando eu comecei a falar, eu fui bem julgada. Porque as pessoas falavam: "Ah, mas você não é pastora", e muita gente me questionava: "Você é pastora?", e na época eu era bem coach, assim, eu tinha estudado, feito todos os cursos. E era confuso pra mim, porque era conflituoso, porque as pessoas aham, me deixavam confusa. aham. "Ah, mas você não é pastora, você não pode falar de Deus". E eu falava: "Mas eu tô falando da minha experiência com Deus, eu tô Sim. falando do que Por Deus que que eu não fez posso falar, sendo que comigo". aqui é minha Mas aí as plataforma, pessoas, né? elas estavam muito tinha muito o estereótipo da pastora que É, falava de Deus, do isso. pastor. Então, realmente, naquela época não Não tinha tinha, influencer gospel, não não tinha amiga, existia. não tinha. Então, devocional, Bíblia, eu lembro que quando eu comecei a fazer, era eu com a Bíblia, não Aham, tinha alguém que me ensinou: sim. "Ai, olha, você vai entrar, vai ter tal coisa, o dia tal", não Aham, existia isso, é, entende? eu Então lembro. eu fui tanto que foi o meu começo foi muito assim, Aham. eu era muito defensora de devocional, eu ensinava muitas pessoas a fazer, porque quando eu comecei, não tinha. É, E não por isso tinha. não, e por isso que eu comecei a falar de espera, porque, as pessoas não sabiam esperar, Sim, porque não tinha ninguém para falar de espera.
Se você não tivesse numa célula que tivesse líderes, que eu fui muito abençoada com líderes maravilhosas, que até hoje são minhas amigas e me ministraram ali, sim. eu não sei como é que seria pra mim. É, Então eu sabia ensinar porque eu tinha quem me ensinou. sim. Mas teoricamente eu não poderia estar na rede social falando. Não, Não existia. então não tinha essa hoje todo mundo fala, que quer Hoje todo mundo falar. fala. Até quem não é referência no sentido de Exato. só falar sobre isso, fala. E que bênção, né, tá Jesus tá Isso. sendo falado. Então, naquela época não tinha isso. Aí ele falou pra eu ler José, aí eu lembro que eu fui ler José, daí José com 17 anos, né, foi vendido, aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu que a gente sabe, né, da história dele, e com 30 ele foi governador do Egito, né. E aí foi ali o homem que Deus tinha um chamado ali pra vida dele, enfim, ele foi muito perseguido e tal. Aí eu tinha 26, né, falei: Uhum. "Né, tá". Fiquei com aquilo assim, não entendi. Aí, ok, fui aí a Hilson abriu em São Paulo. A Hilson abriu em São Paulo, eu falei: "Ah, que legal". Aí uma amiga minha: "Vamos", tal, a gente foi. Chego na Hilson, qual que é a palavra? Jacó e José. Eu lembro que eu fiquei em choque, e era em inglês, tinha tradutor, tal, nem era em português, era a esposa do Chris Mendes, eu lembro ainda. E aí ela pregou sobre isso, e ela falou assim, eu nunca vou esquecer, meu, ela falou assim, porque daí, amiga, eu falava assim, eu acho que eu tenho algum problema. Eu comecei, identidade, ó. Acho que eu tenho algum problema, porque assim, ó, quis ser bailarina, já era velha. Quis ser atriz, não é de Deus. Aí DJ, mas também daqui a pouco não vai dar certo, porque também não é de Deus, é balada, é festa, é gente atrás, É. também não é de Deus. Então assim, eu não gosto de nada que é de Deus, porque assim, eu inteira, tudo que eu gosto não é de Deus, então, né, tem algum problema. Eu tinha isso, comecei a me questionar. Deus entrou aí. Aí eu fui na igreja, e aí ela falou assim: "Deus tá falando aqui que é assim que como ele precisa dos advogados, ele precisa dos médicos, ele precisa dos artistas, ele precisa dos comunicadores. E ele vai te usar para a glória dele, mas quando você buscar ele com todo o seu coração. Você precisa buscar ele com todo o seu coração, porque se você tá buscando essas coisas, você não vai encontrar ele". E eu lembro que eu chorava, amiga, eu falava: Aham. "Gente", É pra eu falava assim: "Ela tá falando comigo, ela tá falando comigo". Eu tinha foi muito lindo, assim, só que eu fui nesse culto e fui morar no Rio de Janeiro, porque eu comecei um relacionamento com uma pessoa no Rio de Janeiro e fui pra lá. Só que ali já começou o ziguidum de Jesus no meu coração. Porque eu falava, gente, é comigo isso. Então eu posso ser usada pra Deus, mas como? Eu vou tocar pra Jesus? Ficava pensando, E eu né? acredito, amiga, que seja uma crise de muitas meninas e muitas mulheres. Por quê? Muito. Nós somos exigidos a decidir o que a gente vai fazer da vida Com muito 17 jovem. anos! Hoje eu olho pra trás, eu tô com 37 e a maioria das minhas amigas tem a idade parecida comigo, um pouco mais velha, um pouco mais nova, mas tá todo mundo na mesma faixa etária. Sim. E ninguém, absolutamente nenhuma amiga minha, basicamente, Faz de o que ela grande escolheu. maioria, faz o que ela escolheu ou faz o que ela pensava em ser. Aham. Então, assim, ela trabalhava lá atrás, ela queria ser. Porque, assim, tirando médico, advogado, É, geralmente, que é uma coisa que a pessoa tem que ela construir vem com a coisa muito. desde criança, ela estuda muito. É, Mas eu digo assim, a a maioria das maioria. minhas amigas fizeram cursos, faculdades, cursos livres, o que Jornalismo, não sei o um monte de quê. coisa. E hoje elas trabalham com uma coisa totalmente diferente do que ela trabalhava, É, o que ela quis trabalhar ou começou a trabalhar. é, Só que tem uma essência. tem. Então, assim, provavelmente você foi uma menina comunicativa quando era pequena. Muito. A que fazia a dança da É, família, é, a que é, fazia as apresentações da casa. é. É, Então, eu queria que as pessoas pudessem refletir, você, mulher que tá em casa agora assistindo a legal. gente, em quem você foi quando você era pequena. É, Resgatar isso. Eu é. sempre fui, amiga, a que dançava na varanda. Se alguém me desse tchau na rua, eu não me incomodava. Eu Eu também. dava tchau de volta, aquilo não me deixava constrangida e envergonhada. Não, zero. Então, eu sempre fui essa pessoa. É. Então, o que eu faço hoje tem a ver com quem eu sempre fui. Porque tá na essência, tá na Tá identidade. na essência, A tá na gente só identidade. demorou pra Isso. Só que, amém, tudo aquilo que você vai fazendo ao longo da tua vida vai te ajudando a ser quem Deus te chamou pra ser. Só que se você não recapitular, se você não resgatar a É, tua essência lá de pequenininha, porque às vezes, amiga, é um trauma. Às é. vezes você sempre fez as apresentações e seu pai ou sua mãe, às vezes um descuido, para de fazer isso. Aham. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Aí pronto. Bloqueou, traumatizou, você sabe disso, né, É, amiga? Traumatizou, bloqueou e você falou: nunca mais eu vou dançar na vida. é, Nunca mais eu vou tocar piano na vida. é, Nunca mais eu vou cantar. é. Nunca mais eu vou falar, realmente, eu falo demais.
Pronto, bloqueou, nunca Bloqueou, mais. é. Sou tímida e começa aquele discurso totalmente oposto. Eu acho que isso é uma coisa muito boa pra ser falado, assim, pra ajudar as pessoas, né, que estão perdidas e tal. É muito eu falo muito isso nas minhas sessões, sobre o que que você gostava de fazer quando você era criança. Porque é isso, o que eu gostava de fazer quando eu era criança, eu fazia apresentação do El Tchan pra minha família, El Tchan na selva, Aham. fazia peça de teatro, eu que escrevia, fazia minhas irmãs tudo de não sei o quê, mas eu era a principal. Aham, sempre a principal. Sempre a principal. Fazia apresentação na escola, Diário de Daniela, essas coisas de criança, fazia apresentação, chegava pra professora e falava: "Ó, você tem que terminar porque eu tenho uma apresentação pra fazer", tipo, pra professora. Ela: Aham. Jéssica, tá É, bom". Levava o radinho e tal, então assim, é isso. é isso. E sempre me dei bem com todo mundo. É se Então, reconectar. Imagina você, amiga, trabalhando em software. Deus me Entende? Ou livre! você sentada Não, num jamais, escritório jamais, redigindo texto, jamais. revisando textos. É o que eu faço Entende? hoje, tem tudo a ver com o que eu Tem que eu tudo a ver com o que você ma sempre fez. sempre fez, só que sem Jesus, você fica Perdida, perdida. perdida, você tá perdido, você tá assim, ó, quando Jesus entra, primeiro que ele vai organizando as ordens do nosso coração, dos nossos amores, dos nossos desejos, né, os sonhos dele começam a ser os nossos, então a gente começa a ser transformado de dentro pra fora. E aí, amiga, né, nessa parte da história, eu tive um relacionamento no Rio, que esse ex-namorado, ele era de outra religião, e, ele falava algumas coisas pra mim que eu ficava: "Hum, não", eu ficava meio assim, sabe. E aí eu comecei meio que a acordar espiritualmente, eu Uhum. comecei a perceber umas coisas meio assim, tal, nã-nã-nã-nã-nã. E aquilo começou a te incomodar. Aquilo começou a gente namorou rápido, foram 7 meses só, e aí eu voltei, falei: "Vou naquela igreja lá, vou na Hillsong", aí eu comecei a congregar na Hillsong. E aí eu fui para os Estados Unidos tocar e falei: "Vou na Hillsong". Cheguei na Hillsong lá, gente, era tão legal aquela igreja, era super cool, tinha aquelas luzinhas, a galera era super bonita, eu falei: "Nossa, eu quero fazer parte disso, que legal!". Porque até então a referência que eu tinha era lá dos meus 13, 14 anos, Aham. eu já estava com 26. Aí, pra fechar a história, tem a história do Uber. Nesse dia que eu fui na Hillsong nos Estados Unidos, nossa, tinha feito festa, assim, que nem louca, aquela coiseira, e no último dia eu fui fui na Hillsong. Aí no final eu chorava, 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 daí chamava o Uber pra ir embora, o Uber Você cancelava. tinha vergonha de Deus, Jessie? Não, amiga, acho que não, Quando sabia? você, tipo, que você falou: "Fui lá na festa, não sei o quê, Sabe o que eu nã-nã-nã", aí tinha? você Eu sei, chegava na não igreja, tinha o que que você vergonha, sentia? não, eu sempre fui, né, mas eu tinha uma coisa, como é que faz? Eu tinha essa dúvida, tipo assim, quando a mulher pegou: mas você tem que buscar a Deus com todo o seu coração, quando você buscar a Deus com todo o seu coração, O ele como? vai". Aí eu ficava assim: "Tá, mas o que que eu tenho que fazer?". Tipo, eu por isso que eu gosto tanto Do do como? como, de ensinar o passo Passo a a passo. passo, porque você não sabe: busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas". Tá bom, o que que eu tenho que fazer? Você que é Como é atriz, que que você busca? gosta, nã-nã-nã, a gente também precisa de você. Tá Tá. bom, e o que que eu faço É. agora? Aham. Entendeu? Então, assim, essa era a minha questão com Deus. Sei. Eu tive a questão do Uber, o Uber falou um monte de coisa pra mim, aí eu lembro que eu falei: "Meu Deus, um Uber pregando pra mim em São Francisco, em inglês". Eu lembro que aquele dia, amiga, eu falei: "Eu preciso buscar a Deus, Aí você não estava ou eu vou namorando mais? morrer". Não, já tinha Tá. terminado, fui nesse Uber, a história do Uber ela é bem conhecidinha, porque foi muito assim, eu chamava o Uber cancelava, cheguei, chamei um Uber, aquele pop que era dividido, estava cheirando maconha no carro, eu falei: "Meu Deus, tô em São Francisco, meia-noite Uhum. só, vou morrer". Aí ele: "E aí, o que você estava fazendo, né, what's up, what are you doing?". Eu falei: "I was at the church". Falei: "Estava na igreja". Aí ele: "Nice to meet you, I'm a disciple of Jesus". Ele falou assim: "Eu sou um discípulo de Jesus, e Aham. você?". Aí eu falei: "Acho que não, eu não sou". Aí ele falou: "Então você veio aqui hoje, não foi por acaso". Aí ele tinha 2 bíblias no banco Tô de até trás do arrepiar. Uber, ele tinha 2 bíblias, ele falou assim: "Esse aqui é meu campo missionário, eu uso pra falar de Jesus". Aí ele começou, amiga, eu tenho vídeo disso, se você quiser eu mando pra produção, vocês colocam Aham. um take. Eu lembro que eu comecei a filmar, porque eu falei: "Não tô acreditando". Ele pegou a Bíblia, ele chegou no local, e ele abriu em Jeremias 29, que ele fala assim, "You're gonna find me when you search me with all of your Aham. heart". Aquele versículo de novo, "Quando você me buscar de todo o coração". Coração. Aí ele falava assim: "Não é 99%, é 100". Ele falou: "Não é 99, você transitou algumas vezes, então é 90, 70, 80. Você não vai encontrar Deus assim. Você vai quando você buscar de todo". Aí eu falava: "O que que eu tenho que fazer? O que que eu faço?". Porque na minha cabeça, tá bom, legal, eu quero Eu já buscar a sei, a Deus. moça lá falou isso pra mim. Aí eu lembro que ele falou assim: vou te conectar com o pessoal da minha igreja lá do Brasil, e tal". Aí eu lembro que eu entrei no Airbnb e falei: "Gente", eu lembro que eu sentei assim, eu falei assim: "Meu Deus, eu acho que Deus tá me cercando, e se eu não buscar a Deus, eu acho que eu vou morrer". Tipo, eu tive uma coisa assim, porque foram muitas coisas acontecendo. E aí eu voltei para o Brasil, fui na Hillsong. E aí estava lá: "Seja um voluntário", eu falei: "Vou ser".
você é um voluntário, como é que faz? É. De novo, a pergunta, como é que busca? E aí, você não sabe ler a Bíblia sozinho, assim, do nada, amiga. É que hoje tem muitas ferramentas, glória a Deus por isso, mas na época não tinha. Aí eu fui ser voluntária lá do palco, era pra montar palco e desmontar palco. E aí, amiga, o que que aconteceu? Mas Deus é tão lindo que quando você começa a buscar, ele vai trazendo as pessoas, ele vai Vai, conectando, vai. você vai ver uma coisa, você vai conhecer alguém que vai te ajudar. Então, assim, por isso que ele tá na porta, né? Quando a gente abre, ele entra. Então, você tem que só abrir. Naquele momento, eu falei, Deus, eu quero, mas eu não sei como, me ajuda. Eu não sei o que eu tenho que fazer, por onde eu começo. E aí, eu lembro que eu fui trabalhar no Spot. Porque eu voltei do Rio de Janeiro, saí, né, voltei do Rio de Janeiro, terminei esse relacionamento, fui para os Estados Unidos. Quando eu volto, amiga, para São Paulo, eu lembro que eu falei: "Tá, eu não tô mais, não tenho tantas, né, Não gigs sou como mais de". DJ, não sou mais Tipo, eu aham. era DJ, mas eu estava morando no Rio, então eu estava meio esquecida em São Paulo. Como que eu vou pagar meu aluguel, né? E aí entra uma coisa muito importante que meus pais fizeram, acho que até um conselho para pai e mãe. Meus pais me ajudavam financeiramente, pagar metade do aluguel, essas coisinhas Uhum. assim, né. E nesse momento meu pai falou assim: "Caminha com as próprias pernas, bonita". Ah, não, então tá. "Ah, você vai querer", então, ó, já sabe, né, vinha pra cá, a palavra pra cá, Aham. então tá. Aí eu lembro que eu falei: "Meu Deus, preciso de um emprego fixo, porque o DJ é o extra, né, até É, voltar". E fui trabalhar num restaurante. Amiga, eu chego pra trabalhar no Spot, quem que tá lá? Deus me colocou com uma menina crente, crente. que estava começando a vida de cristã. A Bruna, que hoje ela é casada com o Nick Moretti e é líder de jovens da Zion. A Bruna Moretti. Nossa. Freak for All for Jesus, Aham. maravilhosa. É o plot twist. É, o plot twist. E aí a gente começou a ler Bíblia juntas antes de entrar no expediente. A Bruna começou a servir comigo junto. Aham. Aí a gente terminava o trabalho como garçonete, ia pra igreja, começou a se fazer uma turminha, começamos a fazer amigos. E aí foi que eu consegui começar a dar passos. Então pausa aí. Como é o como, Então, Jess? Como é o o como? como? Pra quem tá se perguntando em Como que casa, eu como é o busco Deus como? com todo o meu coração, né? Eu acho que orar, acho que um primeiro passo. Fala aí um primeiro Eu acho que passo. assim, o primeiro passo é você, assim, eu sou muito visual, é você abrir a porta do seu coração. Porque seu coração tá ali. E Jesus, ele é um gentleman. Jesus, ele é gentil, ele não vai fazer assim, psh. É. Ele tá ali. Você precisa falar, eu quero. Você precisa querer. Então, você que tá em casa, fala assim, ai, gente, essa fé que vocês têm, às vezes eu recebo caixinha, né? Isso. Ai, Eu esse não consigo, como não que eu consigo. alcanço? Você tem que falar assim, Deus, eu quero te encontrar de todo o meu coração. Eu abro a porta do meu coração, traz as pessoas, traz. Fala comigo de alguma forma, seja através da natureza, seja através de pessoas, seja através de reels, qualquer coisa, eu quero te conhecer. Você tem que fazer esse pedido. Esse pedido é como se você fizesse assim, ó. É isso. Agora o caminho tá livre, entendeu? Aham. Agora o caminho tá livre. E aí, amiga, Deus vai começar a trazer. E aí, óbvio, começa a ir numa igreja, uma que você se identifique, vai visitar várias, uma que você se identifique. Tem alguma amiga que conhece Jesus, tal? Pede ajuda pra ela, entendeu? E aí você vai começando a desmistificar esse como. E ora também, às vezes, ora para Jesus te apresentar pessoas de Isso, Deus, é. amigas de Porque eu tive Deus. muito isso também. Aí eu fiquei amiga da Bruna, daí logo em seguida a Dani, uma Não, e você se começou. encoraja mais. Você tá com uma amiga, daí você vai com ela. "Ah, oi, tudo bem? Tô aqui", Isso, você né. começa a conhecer pessoas, você começa a ver que você não é um ET, porque parece que por exemplo, É. imagina eu que era do mundo só de festa, eu me achava meio ET, Uhum. Se e inscreve para ser voluntária. eu fui voluntária, aí entrei na célula, aí você vai conhecendo um monte de gente, só que você tem que querer, assim como o que eu f né, todo mundo pergunta pra mim: "Jess, mas como faz pra mudar tal coisa?" Claro, gente, você tem que querer. Uhum. Primeira coisa é você querer, porque amiga, a vontade, né, até no meu devocional, eu tenho um livro chamado No Altar, que é um devocional pra te ajudar no como. Inclusive, É. que é sobre corpo, mente e espírito, que tá lá, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então se você quer mesmo encontrar Jesus, se você quer mesmo, quer de verdade, faz essa análise no seu coração, não é 99, você não vai encontrar, é 100. Se você quer mesmo, você vai dar um jeito. E você vai fazer esse pedido e Deus conhece o nosso coração, porque Ele sonda os corações e Ele vai te ajudar. Você não tá sozinha. Imagina, Deus que te deu a vida. Então Ele vai te ajudar. Ele vai colocar as pessoas, Ele vai colocar coisas do seu interesse, mas você tem que querer. Amiga, eu acho que essa é a chave para tantas coisas que a gente vê tanto conteúdo hoje que não resolve. Ai, como faz pra. Ai, como não. Cara,
É a força de vontade, é o querer. Eu preciso primeiro querer alguma coisa. Eu quero mudar de vida. Eu quero Jesus. Eu quero, eu quero. Então me ajuda. Você tem que querer. Jesus, em todos os evangelhos, ele pergunta. Ele não chega curando ninguém. Ele fala assim: o que que você quer? Você quer? O O que queres que eu te que faça? quer? Deixa eu te falar. O que que você quer? Você Exato. quer? Porque às vezes você não quer. E aí, o que que você faz quando você não quer? Ora. Fala, Deus, coloca o desejo de verdade no meu coração. Porque não dá pra fakear também, amiga, porque acontece muito É. isso. "Ai, acho legal, tá, mas não consigo sentir". Então, Senhor, coloca o desejo no meu coração, tira É insistir em viver uma impedir. vida com Deus e É, viver uma experiência com Deus. é, Eu sempre falo do meu testemunho, que eu falo que primeiro eu aceitei Jesus, eu senti uma coisa, né, um arrepio, tudo aquilo, mas eu não me converti de verdade. sim, mas é Entende? Eu primeiro ninguém aceitei, achei legal, eu frequentava a igreja, eu ia no culto, eu ia numa célula que tinha no meu prédio, mas eu não sei se não conhecia as pessoas certas naquele momento, que sim, não me incentivaram, não eram pessoas que eu olhava e admirava, eram pessoas que talvez não tivessem me inspirado nesse lugar de, cara, vou sim, caminhar na fé e vou servir Jesus. sim, E aí eu fui, depois eu perdi meu pai, foi tudo aquilo, aconteceu um monte de coisa. muita coisa. Aí eu me converti. Sim, Então, pode ser que você viva esse processo. pode Num ser. primeiro momento, você conheceu Jesus, você achou legal, achou a ideia boa, É, tá frequentando, mas mas não teve aquele romper. Meu Deus, é, minha vida mudou. é. Cada pessoa é uma pessoa. Mas desde o momento que eu aceitei Jesus, que eu fui pra igreja, eu Você comecei a a muda orar. é, e assim, você começa já Eu Deus quero vai ter uma experiência trabalhando, né. contigo, porque daí eu comecei a me interessar um pouco mais. Daí eu ia na igreja, eu via que a pastora pregando na época era a Fernanda Brum e o Ah, pastor Emerson. ai, que legal. Lá no Rio de Janeiro. E eu via eles pregando, eu achava aquilo tão bonito, eu falava: "Meu Deus, Nossa, que como legal. ama! Deus, que coisa Como é que faz linda!". pra amar Deus desse Isso, jeito? e os louvores, e aquela coisa, e cantava com o coração, e eu achava aquilo muito bonito. E eu me questionava, eu falava: "Nossa, como que faz pra ser assim? Pra É, saber da tá vendo? Bíblia, Ó o como. pra entender de Deus, pra". E aí eu comecei a ir na célula e tudo, aí quando meu pai morreu, eu pensei: É isso. "Que Deus é esse, gente? Que loucura que é essa?". É. Porque agora que eu me converti, agora eu não Agora tenho pai, é. e agora como é que vai ser? E foi nesse momento que eu achei que eu tinha perdido meu pai, meu Deus, e agora? No momento que eu mais achei que eu ficaria sozinha, Foi quando Deus foi quando eu conheci, seu pai encontrei celestial. Jesus de verdade, entendi meu pai celestial. Não foi fácil, e muitas pessoas podem pensar: "Ah, é porque você perdeu uma coisa", mas de fato não foi, porque também não foi imediatamente. Sim. Porque no primeiro momento eu falei: "Como assim? Revolta, Eu me né. converti, Frustração. e agora? Agora Agora que eu estava feliz da vida, achando é, que meu pai ia se converter, é, que meu pai ia parar de beber, que a gente ia viver uma vida maravilhosa e que tudo ia acontecer. é, Meu pai morreu? surreal. Calma aí, que Uhum. isso? Que Deus é esse?". Aí você É. começa a Deus entrar em todos tirando, aqueles né, que tira questionamentos. da Como é, assim? E aí eu fui discernindo, eu fui entendendo, me mudei para São Paulo e daí de fato eu me converti. é. Então, tem pessoas, Tem um processo, né, o amiga. seu foi tipo o meu, amiga. É, Você foi. foi indo. É, Você vai indo, aí você ouve um negócio aqui, é, aí toca, aí um profeta, eu também tenho uma história de Uber, o é, profeta vai, aí você fala, que legal, é, nossa, no Uber do nada, aí você é. começa a se Aham, questionar. aham. Você fala: "Não, vai conectando Eu os acho que Deus pontos". quer falar comigo. É, e assim, eu acho que é muito isso que você falou, assim, existe um claro, existe um processo, você começa a transitar, a olhar, tal, mas ai, fugiu o que eu ia falar agora? Ai, gente, esqueci, era uma coisa boa, esqueci, mas quando eu lembrar eu falo. Não, lembrei. Que é assim, por exemplo, assim, você olha uma pessoa que ama muito a Deus, isso é uma coisa que perguntam muito pra mim. Olha muito, fala: "Gente, como é que faz pra sentir esse amor? Como é que eu vou amar uma coisa que eu nunca vi, que eu não conheço? Como é que ama a Deus sobre todas as coisas?" Porque é, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como você mesmo. Uhum. É, os 2 são os 2 maiores mandamentos, mas como é que ama a Deus? E eu acho tão legal quando me vêm essas perguntas, porque eu lembro da minha história. Que você acabou de falar, você É. ia lá, via a Fernanda Brum, pá, você Eu fala: "Gente, que falava, que legal, mas que lindo, mas lindo. como é que sente isso? É. Como é que faz? É que chora Que cantando, como é é que... que amor é esse? Como que eu vou amar a Deus? Como é que começa a amar a Deus, né? E aí a gente entende que é do mesmo jeito, se relacionando. Como que eu comecei a amar a Laila? Conhecendo Aham. a Laila. Então tá, então como é que conhece Deus? Conhecendo a palavra que ele deixou, conhecendo as Se pessoas relacionando. e se relacionando. Como? Conhecendo pessoas que caminham com ele.
né, falam dele, lendo a Bíblia, lendo a palavra, escutando pregações, porque daí você vai começar a conhecer a Deus. Porque não tem como amar a Deus de bate-pronto. Todo mundo, amiga, todo mundo chega na igreja querendo o que Deus pode dar e não querendo a Deus, gente. Vamos falar a verdade? Até muitas vezes o próprio jejum que a gente Viu? A faz gente fez isso milhões de para vezes. se conectar com Deus, a gente acha que o jejum, muitas vezes, é É. para Deus que tá me devendo algo, É. precisa. Se eu não fizer, ele não vai fazer por mim. Como a Como se fosse medida uma barganha, né? E a medida de Deus, ela é completamente diferente da gente. E assim, é muito doido, porque é muito isso, mas é a isca dele. Deus é tão maravilhoso, eu falo, essa é a minha frase do momento. Deus tem seus métodos. Meu amor, Deus tem seus métodos. Ai, mas eu me preocupo que meu marido. Ora, Deus tem seus métodos. Ah, Deus sabe como fazer tudo. A gente que não sabe nada. Então, a pergunta, né, do como, como conhecer a Deus, Como que hoje você se conecta com Deus, Jess? Não, então, mas naquela época, só quero voltar para pessoa, para as pessoas elas pegarem isso, que você, amiga, vai no começo na igreja querendo as bênçãos e não o abençoador. Só que é a isca de Deus, perfeita, entendeu? Porque você vai querendo o quê? Ai, um trabalho, querendo dinheiro, querendo conhecer o marido, não é? Aham, é. E você Um vai querer, trabalho, um profissional, minha família, você tá vai querendo as destroçado. bênçãos, mas você não quer o abençoador porque você não conhece o abençoador. Mas é a isca dele te pegar. Aí fala, É o desespero. Aí ele fala: "Bonita, vem aqui. Deixa eu te mostrar que eu tenho muito mais pra te dar do que só uma bênção. Eu tenho eu, o próprio Deus, Eu sou a própria bênção. eu sou a bênção, né, e eu quero caminhar com você. Então as bênçãos, elas vão vir por consequência de você estar com o abençoador. E isso é maravilhoso, amiga. Só que a É. gente demora pra perceber isso, entendeu? Isso vem com maturidade. Porque sim, as pessoas começam a ir na igreja querendo alguma coisa de E quanto mais conectado com Deus, mais você entende o tempo das coisas, mais É, você discerne o tempo, mais você tem sabedoria. E às vezes você entende os livramentos que Deus dá. total. Coisas que você queria, porque queria bater o pezinho e tal, eu É, quero assim, eu é, quero assado, aí Deus vai lá e fala, não é, dá. Aí é. você, nossa, não acredito. Mas lá na frente, às vezes nem É! passa muito tempo. Mas eu acho que essa é uma chave do crente que vira, que quando Paulo fala que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino Isso. que agora ele era homem. Hoje eu tenho 7 anos da minha nova criatura, né, meu aniversário de batismo. Eu sempre comemoro, eu falo: "Nossa, 6 Aham. anos, 7 anos". E são 7 anos, pensa, um bebê de 1 ano, 2 anos, 7 anos já tá né, então assim, ó, eu sou ainda uma criança na fé, É. mas eu consigo hoje entender, e eu por isso que é um rio de águas vivas que flui, né, a palavra ela é viva, porque ela nunca acaba. Você pode ter 50 anos de crente, Deus vai te revelar coisas novas. Então assim, eu tô com 7 e eu já percebo isso. Às vezes eu falo: "Nossa, a coach veio fazer sessão comigo, aí ela tá lá, tá, não sei o quê". Eu falo: ela tá querendo a bênção, mas ela ainda não entendeu que tem muito mais pra ela". Mas é o processo dela, Sim. entendeu? Então você que tá ouvindo, às vezes você tá querendo as bênçãos, mas escuta isso, queira o abençoador, queira Deus, queira buscar a Deus, porque as bênçãos, os frutos, elas são consequências de você caminhar com Jesus, de você ter o Espírito de Deus dentro de você. Olha que coisa mais linda, é muito louco, não é, amiga, se a gente for Muito, parar pra pensar? Cara, Deus muito. habita em nós. Tipo, Sim. Deus habitava no É um tabernáculo. privilégio É um a gente ter privilégio. Deus como nosso Senhor e Salvador E e ter habitar e ainda ter o nosso Consolador, com que a gente. eu irei, mas deixarei o meu Consolador. E o que eu acho mais surreal de servir a Deus e o mais surreal da Bíblia, da palavra de Deus, é que todas as maldades do mundo que a gente vê hoje, tudo que inveja, tudo isso já aconteceu. Uhum. É como se Deus tivesse todo um panorama, não tivesse não, Deus tem todo um panorama de como seria o mundo, de como teria as coisas do mundo, e é como se a Bíblia de fato fosse um manual do que Manual, você viesse a viver. Então, basicamente, não tem nada que você sofra que Jesus não sofreu. É, Sabe? Não tem é. nada que você pense assim, ah, não, porque ele foi açoitado, humilhado. A maioria de Ele tudo já que a pa gente viveu hoje, ele já passou, ele Jesus, passou. ele já Tudo, né, sofreu por amiga, nós, tudo. né? É. Então eu acredito que às vezes a gente tem muita essa, não é nem um vitimismo, mas é uma coisa de achar que aquilo só acontece com você. Sim. Só você é a "Ai, por que sofredora, comigo?". só Não, você tá esperando em Deus, só você tá esperando às vezes a o casamento, a é. promessa, um trabalho. Não. Não, tá
É que você tá muito focada em você, porque você só vê Você você. tá muito cheia de si. É. E aí a gente precisa se Se esvaziar para se esvaziar. encher de Deus. Quando a gente se esvazia e se enche de Deus, a gente para de picuinha, É. para de escassez, para de mesquinharia. A gente entende que certas coisas, ai, porque fulano fez tal coisa comigo. Sério mesmo? E a maturidade, ela traz isso. Eu tô Sim. ficando mais velha e eu tô percebendo que antigamente algumas coisas me incomodavam muito. Sim. E hoje? E hoje elas não me incomodam mais. Uhum. E eu percebo que quanto mais conectada com Deus eu tô naquela fase, porque eu acredito que também depois de um tempo de caminhada tem fases que você tá mais. Ah, sim, total. E quando eu percebo que eu não tô, eu falo, nossa, eu preciso me reconectar com Deus, porque eu não tô muito. Sim, Se- eu tô mais na carne. Isso, depois que você é Eu não tô mãe, tanto filho, no casamento e espírito. tal, daí aí você fala, nossa, eu tô sofrendo muito, isso aqui é tão pequeno. Aham. Aí eu percebo, eu falo, tô fazendo um pouco devocional. Meu devocional tá muito rápido, eu não Aham. Porque tô. acontece isso também, amiga, né? Acontece. E assim, acho que uma analogia muito legal, uma coisa visual, assim, né? Que eu sou visual, que eu gosto muito de trazer pra você que tá ouvindo, que a Laila falou que é um privilégio. Eu fui pra Israel, amiga, em 2023, e eu Eu fui lá lembro. no tabernáculo, fui em tudo. E aí eu lembro que Deus falou muito comigo uma coisa que hoje eu guardo muito no meu coração, que é, cara, antes, pensa, o tanto de trabalho que o povo tinha. Eles tiveram que construir um templo no meio do deserto. Eles tinham que carregar esse templo. O tabernáculo, ele é enorme. Por quê? Porque a presença de Deus habitava só lá. A presença de Deus estava no lugar santíssimo, não estava nem no átrio, nem no lugar santo, estava no lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote entrava. Ou seja, inacessível quase, a presença de Deus, né? Gente, Jesus vem, ele morre, ele é o próprio Deus, e aí ele vai e ele deixa o espírito dele para todo aquele que o confessar e o aceitar. Ou seja, Palpável. palpável. Então a presença de Deus que estava lá, que era, hoje está acessível para nós e ela habita em mim, ou seja, eu sou um tabernáculo vivo. Eu sou templo da casa de Deus. Por isso que as minhas ações começam a mudar. Não é porque, ai, não pode, não pode, agora eu sou crente, eu não posso. Não, não é por isso, é porque o próprio Deus habita dentro de mim. Então, Deus habitando em mim, o que eu vou fazer com o meu corpo? Meu Deus, Deus habita aqui. Então, eu não vou usar Desde a qualquer. roupa, desde o que você fala, a nossa vida, ela edifica e é edificada por tudo que a gente vê, por tudo que a gente ouve, por tudo que a Exato. gente fala. Se eu sento em mesa dos escarnecedores, se eu sento numa mesa de fofoqueiros, quando eu menos percebo, eu tô Eu sou fofoca. fofocando, eu tô falando, eu tô entrando. Ai, mas eu não falo. Tá falando sim. Se Tá tá compactuando. sentada lá na Tá mesa, compactuando. ouvindo a fofoca, você tá minimamente compactuando. É, Ou você brecou, você manda, ou vamos parar de falar sobre isso, porque não tem é, nada a ver? Se você ficou lá sentada ouvindo, provavelmente você já está se conectando com aquilo. sim. Porque aquilo que é estridente aos ouvidos, você fala, vamos parar de falar sobre esse assunto? É igual quando alguém fala Eu faço palavrão. isso hoje, amiga, sabia? Ou quando Eu alguém eu fala tento não ser chata, palavrão. mas assim, às vezes eu falo assim, quando alguém fala tá um palavrão, a não ser que seja meu marido, alguma pessoa mais assim, eu falo: "Amor". Mas, eu não gosto de ser legalista, assim, tá, mas, por exemplo, direto acontece isso, uma fofoca e: "Ah, não, mas a tal pessoa fez tal aí, tipo, ou eu fico ai, gente, mas o que a gente tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, a gente não tá no coração do Aham, outro, né, então vamos falar da gente? Eu faço isso. assim, sabe? Aham. Tipo, esses dias vieram falar: "Nossa, aquela pessoa postou um vídeo e certeza que ela postou esse vídeo agora, porque é Copa, não sei o que e tal". Meu, uma coisa horrorosa que eu escutei. É. Aí, antigamente, eu ficava meio quieta, falava: Hoje eu falo Ah, não, eu hoje confronto, amiga. hoje eu falo assim, eu não tô no coração dessa pessoa, eu não sei, eu não posso julgar o coração do outro, eu mal consigo saber do meu, então assim, eu não concordo com o que você tá falando, vamos falar da gente? É. Meu, a pessoa ficou Fica brava. constrangida. Deus nos Meu, deu o mas dom ela da, ficou da, da brava, alegria, amiga, né? mas ela ficou brava. Eu uso muito a comédia Eu também. pra sair dessas situações. É, Mas, mas essa aí eu confrontei de verdade, porque sim, tem que eu confrontar, falei assim: "Você tá amiga. julgando a intenção do coração? Como que você sabe a E intenção?" outra, às vezes é a fofoca da fofoca. Uma vez eu estava num ambiente, aí, amiga, pensa numa coisa assim surreal. De tipo assim, aí começou uma fofoca, não, de que a fulana de tal traiu o marido Credo. com uma pessoa muito conhecida. Mas assim, uma pessoa já mais idosa. Hã. Mas aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, me irritou tanto aquilo num nível. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, da onde? Não foi fulano de tal que eu falei, gente, deixa eu te falar uma coisa, não É. existe. Porque assim, às vezes a pessoa faz a fofoca, amiga, por fazer, É, ela nem parou pra ela nem refletir. não, ela não questionou aquela maluquice. Uhum. Tem coisa, amiga, que é óbvio que não é uma verdade. Mas assim, é óbvio. É. Entende?
E aí eu falei, não, eu É, falei, é pior ainda, né? você já Parou pra analisar. refletiu sobre isso que você tá falando, meu amorzinho? Não faz sentido. Aham. Porque às vezes, amiga, eu tô fazendo uma fofoca de alguma coisa que não tem Sim, sentido. sim. É tipo assim, E mesmo é se tiver, é horrível, mas humanamente impossível, tá? Não faz sentido, é uma e calúnia você tá lá falando. e a pessoa tá repassando aquilo, falando com a outra que tá achando ok. É, Ah, horrível. não, eu falei, não, gente, pelo amor, essa não dá pra mim. Não, essa não dá. Boa. Você pode até falar outra coisa que você quiser. Agora, isso, não, não, isso é um absurdo, Aham. entende? Então Boa. tem Tem coisa, que confrontar, eu não, que eu acho não também. consigo, É, é. não dá pra mim. Claro que tem situações, assim, sei lá, familiares, não sei o quê, você sai de perto muitas vezes, mas, tipo, quando você tá falando mais com uma pessoa assim e tal, eu falo: "Gente, não sei, não tô no corando, como que eu vou saber? Vamos falar da gente, que de mim Porque eu sei". você é nós somos corrompíveis o tempo inteiro. É, Então se a gente não vigia, e vão ter pessoas que você vai ter que se afastar. sim, Você vai ter que se muitas. afastar, porque assim, é um comportamento corriqueiro, Sim. comum, e aí você vai entrar em conflito, uma coisa você dá um toque, você dá outro, e é um comportamento normal e tudo bem, cada um se comporta do jeito. Agora, a partir do momento que começa a te incomodar e você não faz nada É, com aquilo, não se é. afasta, não Fica comenta, morno, né, fica morno. que é Não, é péssimo. péssimo, É. né. Então eu acredito muito nisso. Preste atenção naquilo que você assiste, naquilo que você vê, a pessoa que você segue, as pessoas que você acompanha, A as pessoa com quem pessoas você vai que você almoçar. está à volta, célula, liderança, pastoreio, Nossa, muito, igreja, muito, amiga, tudo isso você tudo. precisa avaliar. É claro que não existem pessoas perfeitas, nós não somos perfeitas, tudo isso você já sabe. É, Mas, minimamente, os você frutos ali a precisa estar caminhar alinhado com aquilo que você acredita, é. com aquilo que é importante pra você. Eu sempre falo assim, para as minhas coaches, é tão mais fácil ser crente, por quê? Porque quando você não é cristão, você não tem um caminho, você tem várias opções. Então, assim, quando eu atendo uma pessoa que não é cristã, que é raro, nossa, umas ideia, aí, não sei quem falou aqui, agora é o guru tal ali, agora tá todo mundo falando não sei do que dali. Gente, não, a gente que é crente, é muito mais fácil. É. Você tem a Bíblia, então você tem um Você tem o caminho, manual. você tem um manual. Então, se a Laila é uma pessoa que eu vejo que está de acordo, é legal me aproximar dela. Agora, se tem uma outra lá, a não ser que você vá semear na vida do outro, né? Você vai lançar Mas você tem que estar sementes. muito forte pra É, pra pra se meter no meio de uma sim. coisa Mas, que tipo Deus assim, te por exemplo, tirou. sei lá, na faculdade, né? Eu tenho Isso. várias pessoas que não são boas, quer dizer, ninguém é. E eu tô lá, óbvio, tenho grandes amigas, pessoas que eu amo, mas eu sei que eu sou uma semente. Quando, É. quando eu Tem que posso, ter tem que ter a estratégia de Deus, quando né. eu posso, eu pum, eu lanço um, Aham. mas também não dá, né? Então, assim, senão a gente também fica só na bolha, né? Tem que É. tomar cuidado. Mas é isso, eu gosto muito dessa analogia, de visualizar isso, que as nossas palavras, elas são sementes. Então eu tô o tempo todo aqui, ó, semeando, né? Uhum. Então, o que que eu tô semeando? E o Isso. que que aquela pessoa tá semeando na minha vida? É. Faça essa análise, pensa que tá sendo um monte de sementinha. Hoje a gente tá semeando um monte de coisa nesse antes do palco É, e cast. tem uma frase que diz assim: "Pregue, se preciso, use Palavras, palavras". Então, muitos momentos você vai pregar sendo, sendo. apenas sendo. As suas Quieta. atitudes, a forma que você se comporta, Sim. como você trata as pessoas. Então, não se preocupe com o pregar. O altar de Sim, muitos vão ser o Uber, vai muitos. ser o lugar que Não, você às vezes você vai trabalha. só ajudar alguém e essa pessoa vai falar: "Nossa", ou por exemplo, sei lá, você vai dar carona, uma vez "Ai, não, eu te levo lá". "Não, mas não é do seu caminho". "Não, mas eu te levo". "Nossa, que fofa". É, Aí a pessoa fala isso é isso é ser pregar, cristão. isso Isso é é ser pregar, cristão. né. Às vezes você não vai conseguir, tá tudo bem, não é mas assim, quando você vê uma oportunidadezinha de Uhum, amar, né, porque que Deus é amor. Então se Deus habita em mim, eu tô isso. cheia de amor. Amém. Então Jesse, agora a gente tem um conta, momento aqui conta. que você tinha mesa na sua casa? Eu amo receber, você sabe disso, você já Eu foi na minha amo. Sim, casa. amo. Cozinha Eu muito bem, by sempre the way. gosto de preparar a mesa. E pra mim a mesa tem um lugar muito especial, porque eu acho que mesa é comunhão, mesa é Sim, conexão, mesa é você ter intimidade com Deus, é sim, nos lugares onde você abre teu coração. sim. Nas mesas certas, né, gente? É. E a gente vai trazer, a nossa produção vai trazer um bolinho pra gente aqui, Ai, que poder ter esse delícia! momento de fato, uma extensão da minha casa aqui com a gente. Ai, que É fofa. um Por bolo isso que você maravilhoso. perguntou. Do Sim, por que isso é? que eu É de tangerina perguntei. ou É de de tangerina. É uma hum, delícia esse bolo.
É? É muito, E você muito, viu que eu muito deixei bom. você escolher, né? Sim, você vai amar. Ela falou que eu podia escolher o bolo dela. É verdade. E eu queria saber, Jessie, como que se você trouxe esses momentos de mesa, de comunhão, se você tinha na tua casa com a tua mãe, com o teu pai, e se você trouxe isso pro teu casamento, como que você trouxe isso? Pra minha vida, é o momento da mesa. Ah, amiga, maravilhoso. Eu amo, né? E eu acho que essa é a linguagem muito do crente, né? A mesa, A o tempo da mesa, mesa. aham. Tem umas coisas que é. Mas é Tem. verdade, porque É porque a a palavra mesa. mesa na Bíblia, ela é encontrada por diversas vezes, E a então ela mesa, tem a uma gente conversa, importância. né? Na mesa todos somos iguais, assim, todos estamos sentados, nivelados. Então, realmente, a troca que existe numa mesa, ela é muito poderosa, porque são sementes que estão sendo lançadas ali, né? Quando eu era criança, sim, a gente sempre teve momentos de comunhão, de jantar, tal, mas eu acho que não com a intenção que a gente tem hoje, Tá. com a consciência que a gente tem Era só hoje. pra comer mais e tipo É, é. Por exemplo, hoje no meu casamento, eu entendo muito a importância da mesa, então, por exemplo, a gente não come sem orar antes, sem agradecer, isso é uma coisa inegociável. E, claro, às vezes a gente tá com outras pessoas que não são cristãs, então a gente se abençoa, tipo, Deus abençoe, tá, é uma coisa também, você não vai ficar também, né. aham. Então a gente procura fazer dessa forma. Por exemplo, o celular não vai na mesa, jamais, isso é uma coisa em casa, assim, eu nem tenho filho ainda, mas imagino quando tem filho como deve ser, tal do iPad. Mas, então a gente tem a gente tem pequenas regrinhas, assim, no casamento, amiga, não sei como que é no seu, mas que eu acho que ajuda no dia a dia. Porque às vezes é na correria, tal, 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 tal. Não, não, não. Na mesa, a gente ora, a gente agradece, a gente entende que é uma bênção o alimento, é uma bênção, um momento de comunhão, de olhar nos olhos, saber como foi o dia da pessoa. Porque se a gente deixar hoje em dia, o celular, ele tá É. aqui, né? Uhum. Então, isso eu pego mais no pé do Eric, assim. E eu acho que isso vem muito da mulher. Eu Sim, acho que é muito a é um mulher que papel muito traz importante. isso. E você gosta de arrumar mesa? Amiga, amo, Coloca mas as você não coisas? sabe, eu ainda não fiz, assim, a minha casa a gente tá ainda organizando, então parece que ela não tá ainda do jeito que eu quero, sabe, Aham. na Não daquela fez o daquela enxoval ainda. não, assim, eu vou ganhar agora, eu sei que eu vou ganhar, então por isso que eu esperei um super enxoval da minha irmã, Tá. que ela fez todo, ela encomendou todo lindo, mas a gente não, eu gosto de receber, mas a gente não recebe tanto, porque eu acredito, eu acho que, assim, o momento do início do casamento, ele é diferente, você precisa de mais momento de comunhão entre casal, porque nós que é crente, a gente não morava junto. Uhum. Né. Então, por exemplo, a gente casou em novembro, aí a gente viajou. Aí dezembro, Natal, Réveillon, tal, viajou. Aí janeiro, que a gente mesmo sabe como é. Então, assim, Sim. eu tenho meses, né. Uhum. E eu falo muito isso pro Eric, a gente gosta de ficar muito entre a gente, amiga, hoje em dia. Eu e ele fazendo coisas juntos. Claro, já Se recebemos vários conectando de amigos, né, verdade. melhores amigos, padrinhos, pai, mãe e tal. Mas eu sou uma pessoa muito sociável. O meu marido já ele é mais Reservado. mais reservado. Então, às vezes, eu falo assim: "Ai, vamos chamar tal, 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 tal". Dele: "Não, amor, calma, tal pessoa não conhece tal pessoa, como que a gente vai conectar todo mundo?". Eu falo: "Ah, conectando", Conectando. na minha cabeça, né. Aham. Aí não, aí então a gente chama turmas menores e tal, a gente chama, mas eu acho que eu gostaria de chamar mais ainda, sabe, de Aham. fazer mais. Acho que isso vai ser uma coisa que eu vou construindo com ele Sim. ao longo do tempo, porque eu acho que a gente É precisa porque de. vocês têm que ter cada um dá o seu limite, e aí vocês vão se Não sei como que é respeitando pra você, eu acho que e o se Felipe é adequando. mais. É, o Felipe ele é mais reservado, mas ele gosta de receber, acho que Vou não comer. tanto quanto eu, Então, né, eu amiga, gosto a muito. gente é muito, eu percebo isso, que você é É, mais que nem eu, assim. eu gosto bastante, assim, de Vou receber, provar. mas com o tempo ele foi vendo que aquilo era importante pra mim, que ele foi vendo que aquilo era bom pra mim, eu gostava, eu ficava feliz, e hoje ele gosta também, ele aprendeu a gostar, porque ele viu o valor nisso. E depois que você Isso, tem filho, amiga, a logística pra você sair é sempre mais difícil. Então você depende de alguém pra ficar com teu filho, pra poder te hum, ajudar, pra poder fazer uma coisa que não sei o quê. Então assim, não é tão simples quanto parece. não, eu Então imagino. facilita você, tipo: Receber em "Ai, vem pra casa. cá, porque Ah, as crianças estão sim, dormindo, e aí ótimo. eu coloco as crianças pra dormir, e aí você vem e fica aqui comigo". Agora, quando não, é muito mais difícil. Quando você é solteiro, dá pra você falar: "Ai, vamos lá, a gente vai", Eu vou muito. ou vai jantar fora, vai no restaurante. Mas depois que você tem filho, isso não é possível. A não ser que você tenha, tipo, uma rede de apoio muito boa. No meu caso, meu marido, nós não temos. Então, temos ajuda, Uhum. mas não é todo dia. Então a gente tem que se adequar. E aí ele vai começar a Receber. receber mais. Não, Fica assim, tranquila, vai chegar o momento dele que ele vai ter que falar: "Ah, é melhor chamar pra vir aqui em casa". não, a gente recebe, fizemos jogo, tal, não sei o quê, mas eu acho que ainda eu quero mais, sabe, assim, às vezes eu fico meio: "Ai, tal, não, não, vamos lá", ou: "Ah, vamos no restaurante, tal". Já que a gente falou dele,
Vamos falar como que foi esse processo? Porque tem muito a ver com o teu Vamos. processo ali de conversão By the way, também, né? Muito bom, né? amei. Você tava contando pra gente Tá. que você tinha ido na Hilson, você conheceu a sua amiga, você começou a se conectar com Deus. E aí eu sei que teve ali toda a história, até o podcast surgiu mais ou menos ali depois desse momento, o teu primeiro. Uhum, E você chegou a viver um relacionamento dentro ali uhum, desse processo, que eu me lembro, uhum. e depois você conheceu o Eric. Demorou, né, amiga? Demorou, mas eu tô resumindo, né, É, gente? não, porque assim, que nem o povo olha pra lá, ela fala, nossa, meu, não sabe o Não, tanto do que... nada, é. Então, Você assim, não sabe o o quanto teu eu caminhei. Demorou, viu, gente? pra chegar na velha... É. Assim, foi, amiga, 2020, olha, vou só recapitular, 2018 eu tive esse, assim, Deus falou, eu terminei aquele relacionamento no Rio, fui para os Estados Uhum, Unidos, tive um encontro do Uber, comecei na Hilson. Isso foi setembro de 2018, mais ou menos. Aí 2019 eu ficava lá meio, né, uhum. ainda era DJ. Final de 2019 eu toquei em São Miguel do Gostoso, tal, senti Deus falando comigo que era a última vez, E e você fazia foi. por dinheiro ali, naquele momento, Jess? Ou você já tinha você Ah, ainda estava 2019 eu já conectada? não, não, 2019 já era só trabalho, É, só porque pra era pra muito ganhar teu dinheiro, pra pagar tuas coisas, mas não só. tinha mais propósito, Não, conexão, nada. nada, nada, nada. Tá. Já ia meio: que preguiça, É. nossa, isso aqui e tal". Aí 2019 eu senti Deus falando comigo no réveillon, que era a última vez, e amiga, foi mesmo, porque eu pedi um sinal. 2020 entrou o quê? Pandemia. Pandemia. Dois mi Acabou as festas, nem que de você quisesse. de 2019 pra 2020, eu toquei no réveillon, aí em fevereiro de 2020 eu fui pra fora, que era carnaval, eu nunca gostei de carnaval. Minha mãe sempre me ensinou Aham. que era a festa da carne e tal, então eu fui viajar. Quando eu volto, eu estou no aeroporto, todo mundo de máscara, aquela loucura, ninguém sabia o que estava acontecendo e tal. Aí eu falei: "Meu Deus, meu sinal", porque eu lembro que eu falei: "Deus, se é a sua voz", porque eu estava ganhando super bem. Uhum. "Se é a sua voz, me mostra, me dá um sinal". E nisso eu já estava começando a desenvolver o Positivamente, entendeu. Então eu dei meu all in para o Positivamente, porque foi pandemia, eu voltei para o interior, aí eu ficava gravando, foi quando eu gravei com você, Aham. né, aí eu ficava gravando, aí eu fiquei solteira 2020, 2021, 2022, tive de 2 meses, assim, né, nada, pelo amor de Uhum. Deus. E, então assim, vamos pensar, fiquei 2021, 2022, 2023, 3 anos inteiros, Sim. né. Uhum. Aí 2024, e assim, né, gente, a gente já é cristão, então assim, o povo fica tentando Te ah, casar. meu Deus. Nossa, a Jessie foram várias empreitadas, Não, né, amiga? Várias. "Ai, não, você combina com fulano, né, amiga? Pelo amor de gente, Deus". não, vocês não têm noção o tanto que tentaram me casar, É, mas você assim, não pode ser bonita, não, solteira não, e crente. não pode, ninguém deixa. Porque daí a pessoa, não, fulano. Gente, não tem nada a ver com nada, mas nossa, vocês têm tudo a ver. Não, e Eu assim, lembro que você às vezes me ligava, amiga, o tanto eu que eu pa falava, pelo amor de Deus, Jess. amigo, o tanto de perrengue que eu Não, passei, não né, faz meu isso Deus. não. E assim, o que que começou a acontecer comigo, talvez vocês se identifiquem, né, eh, eu tentava forçar. Por que que eu comecei a perceber? Tipo: "Nossa, tô ficando mais velha, será que eu sou muito exigente?" Ansiedade, carência. Não, e assim, amiga, tipo, né, assim, eu já independente financeiramente, tenho meu trabalho, então você vai conhecendo as pessoas, só que você vai conhecendo de maneira diferente, né, não é que nem no mundo que você já sai, não, você vai analisando, vai conversando. Literalmente conhecendo. Literalmente É. conhecendo. E aí tinha algumas pessoas que pareciam legais, aí só que eu não queria muito, mas eu meio que me forçava pra conhecer, pra me abrir. Só que assim, a minha mãe falava a vida inteira, e hoje eu preciso falar que ela estava certa. Ela falava assim: "Quando for você vai saber". E eu: "Ai, que saco esse papo", porque esse Aham. papo nunca sei, nunca sei. E Como assim, que eu vou saber que é, né? é, porque que acontecia? Eu me sentia meio fria, tipo, as pessoas se interessavam por mim, mas eu não me interessava por elas. Aí eu ficava assim, aí eu falava: "Gente, será que eu tenho algum problema?" Aí lá, de novo: Identidade de "Será que eu novo. tenho algum problema? Será que eu que Eu tô será que eu exigente nunca vou amar?" demais, eu acho que eu não sei amar, eu acho que esse Ou amor esse aí amor é talvez o diferente. amor né, do cristão ele é diferente, talvez ele não é, ai, eu não sei. Então assim, eu tinha vários questionamentos, eu sofri muito, amiga, assim, até eu vou escrever meu segundo livro agora, e tô escrevendo já sobre esse processo, e eu lembro que eu fui pra uma viagem no Peru, e eu conheci um garoto lá, tal, e ele era zero crente, óbvio. E aí ele me chamou pra não sei o quê, nã e eu tive que fugir dele. Falei: "Meu Deus", tipo, porque eu queria ficar com ele. E aí outra vez eu estava num outro negócio, tal, não sei o quê, "Ai, meu Deus, não po", aí eu fugia. E aí eu lembro que eu fiquei brava com Deus uma vez, eu falei: "Deus, mas será que eu tô perdendo a minha juventude? Será que eu tô ficando louca? Será que
será que isso não é uma ideia meio, cara, quando que eu vou estar no Peru de novo, solteira? Nunca mais, eu vou perder essa oportunidade? Será que eu tô perdendo? Será que eu tô ganhando? Eu É. chorava. Amiga, eu escrevia, eu lembro que, nossa, tinham vários louvores que falava muito comigo, mas aí eu acreditava, mas, cara, não é fácil, assim, é bem Fácil. desafiadora essa fase, né, você Uhum. sabe muito bem. Não, e eu lembro dessas histórias. E eu É, lembro que eu sempre fui a pessoa que te aconselhei: "Não, não vai". é, Mas é muita é responsabilidade quando difícil. você fala pra pessoa É, não fazer algo que você também não sabe é, se é a pessoa. é, Mas, se mas não é crente, eu sou a pessoa que aí eu lembro que eu tenho muitas amigas que às vezes falam: "Não, mas não é crente, mas, mas gosta muito de Deus". Mas aí a minha pergunta sempre é: você tá disposta a pagar esse preço? uhum. Porque agora eu já Ai, sou casada, eu tenho filho, e casamento não é fácil. Com Deus. imagina sem. Imagina sem Deus. Meu Deus, não Então a sei. minha pergunta pra você é: você que tá vivendo um relacionamento com um homem, com um varão, com um menino, que você diz que ele é incrível, maravilhoso, ele só não é de Deus, ele só não tem o principal. Minha pergunta pra você é: você tá disposta a pagar o preço? Você tá disposta a encarar É, essa situação de talvez ele vir a se converter? e eu acho que tem uma pergunta muito boa também aí, que é: ninguém chega pronto, ninguém chega perfeito, mas as pessoas chegam dispostas. Uhum. Então, por exemplo, talvez você não vá conhecer um cara, pode ser que seja um cara que nasceu na igreja, cresceu na igreja, saiba tudo de Deus, ou um cara que, tipo, quero conhecer. Você vai ver a disposição do coração. Eu falo muito isso para as minhas coaches. Analisa, analisa, chama ele pra ir na igreja. Vamos ler um livro comigo? Vamos não sei o Vamos orar quê? Vamos orar junto, junto? vamos. Se o cara fala: "Nossa, que legal isso aqui e tal", daí ele vai, que daí Deus aí ele entrou. Porque ele não precisa chegar Ele tá pro de coração não aberto. precisa chegar um cara que sabe a Bíblia inteira, tal, não sei o que, senão a gente também, gente, não, eu não vejo, eu acho que tem que ver, porque tem muito homem que é mais crente do que o homem que tá na igreja, que tem os princípios. Nossa, eu conheço muito, assim, que, sabe, tem ali, só faltava Jesus, aí você é a porta, mas assim, a porta, se ele estiver disposto. Logo no começo ele já topar ir na igreja, Aham. vamos ler um livro cristão comigo, vamos entender o que que é o sexo, vamos, nananã. Se o cara falar: "Cara, topo", É. E aí você continua. pode falar: "Ah, você tá disposto a esperar em Deus? Eu não me Isso, relaciono sexualmente". isso. Mas se o cara falar: "Não, não, pra mim Já não teve isso dá", comigo, já teve e isso comigo. aí você vai ter que falar: Inclusive "Olha, teve pra mim é assim". um cara que eu estava conversando, tal, que transitava na igreja, tipo, ele é cristão, hoje ele tá muito mais, mas ele falou isso pra mim, ele falou: "Meu, pra mim é muito desafiador não ter a questão sexual". Eu falei: "Bom, então pra mim ela é muito importante". Então ali a gente já acabou a conversa. Exato, Acabou exato. a conversa, tá tudo certo, querido, meu amigo até hoje, conhecido assim, né, claro, não é amiguinho, mas então o que eu quero dizer é, tá tudo certo, ele Uhum. tá tendo o processo dele com Deus ali, e é pra mim, eu falei: "Não, isso pra mim é inegociável". Então, claro, quando eu conheci, né, o Eric, ali a gente teve as nossas conversas, e eu coloquei todas as cartas na Ele já mesa. era cristão? Ele tem uma base católica, e por isso que Deus tem os seus métodos e os seus times. Ele já estava numa busca, mas assim, muito recente, tipo assim, ele estava, sei lá, 4, 5 meses buscando, Uhum. até. Ele tinha ido nos cultos em alguns lugares, tal. Daí o que que aconteceu? Ele estava trabalhando com um cara que ele vendia uma tábua da Bíblia cronológica. O Sei. cara, meu, é animal isso, não sei se você já viu, você abre uma tábua cronológica, ele estudou tudo, tem todos os eventos, tal, Que numa legal. tábua, muito Uhum. legal. Inclusive chegou esse ads pra mim na época, que eles anunciavam no Pânico, e tal. E aí, ele estava anunciando isso, então ele meio que começou a ter mais contato com a Bíblia, ele começou a querer Que estudar. interessante. E o Eric, ele foi muito pela filosofia. Ele começou a estudar filosofia, ele começou a entender sobre essa coisa, fica com um, fica com outro, não sei o quê, que Uhum. fazia, então ele foi mais pelo lado do estoicismo, olha que Sim. engraçado. De Do estudo de muito mais estudo. do que pela fé. Isso, e aí ele foi entrando na Bíblia, daí ele leu Gênesis, Êxodo, começou a ir nos cultos, e aí ele teve também um período que ele quase passou por Deus, assim, livrou ele de um acidente, glória a Deus por isso, e ele falou que diz que ele saiu do carro, ele falou assim: "Nossa, é Deus, eu preciso buscar Deus, assim, é Deus". E aí, logo ele já, tum, então pra ele foi tão rápido, né. Aham. Olha que engraçado, É. cada um é de um jeito. E aí ele apareceu, eu estava em missão na África, tal, e aí eu lembro que ele me mandou um direct querendo me dar a tábua da Bíblia. Sim. Ele falou: "Ah, eu tenho um produto aqui que eu tô vendendo, eu acho que tem a sua cara, eu queria te presentear". Eu falei: "Ah, legal". Falei: "Ah, mas tô viajando e tal". Ele Aham. falou, eu falei: "Ah, manda nesse endereço". Dele: "Ah, gostaria de entregar em mãos". Nunca esqueço essa frase. Aí eu: "Tem coisa aí". Sei. É. Aham. Aí eu Hã. falei: "Ah, não dá, tô viajando, né, não dá". Aí quando eu voltei, ele só de olho nos meus stories,
voltei, não sei o que e tal. Aí ele foi e falou: "Ai, queria entregar em mãos". Aí eu falei: "Gente, não posso encontrar esse homem". Uhum, Porque o que que eu fazia, amiga? Eu fugia real. uhum. Porque a gente é falho. É Eu falho fugia, e tipo, você fez certo, porque assim, se eu encontrar, eu não tenho certeza se eu vou cair em tentação, vou fuja da fugir. aparência do mal. Fugi. Amiga, não fui. E aí eu lembro que ele falou assim: "Nossa, mas vi que você tá em São Paulo, tal". Eu falei: "Então, mas eu não tenho mais casa aqui". Eu estava viajando, estava morando fora, tô na casa da minha irmã, esse é o endereço, se quiser, tal, não sei o quê. Ele foi bonitinho, entregou lá na casa da Uhum. minha irmã. "Ah, mana, chegou um negócio aqui pra você". Eu: "Ah, tá, legal". Aí com uma carta, escrita à mão, coisa mais fofa. Hã. Falei: "Gente, né, que legal esse presente", tipo, de nerd crente, né. Aham. A tábua eu tenho até hoje lá, maravilhosa. E aí eu agradeci e tal, não falei mais nada. E aí, uma story ou outra, uma coisinha, então perguntava, tal, mas nada. Amiga, passou, Natal, réveillon, janeiro, eu eu fui lá na congregação com a minha mãe, eu lembro que eu falava: "Mãe, será que é pra eu ficar no Brasil? Será que é pra eu voltar pra Europa?" Eu Porque lembro que você tinha feito uma viagem, ficou em Israel, Alemanha, um monte de lugar. foi! Eu E aí eu lembro. tive uma proposta De de ficar morar em lá. Madrid, Aham, pra trabalhar numa igreja lá, lembro. pra ajudar nas produções de conteúdo, super legal. Só que eu falava: "Ai, será que é? Mas de novo eu vou viajar, né, talvez acho que agora é um momento de construir Devo minha ficar família", porque aqui. Deus vai falando no nosso coração, a gente vai meio que sentindo, né, a gente vai sentindo, mas aí a gente fica: "Será que eu que tô ficando louco? Será que é Deus?". Uhum. Aí eu falei: "Vamos na igreja, vamos na igreja". Aí minha mãe eu estava com a minha mãe no interior, a gente foi na congregação. Aí o irmão lá veio a palavra de Ezequiel, tal, aí no final, amiga, ele falou assim, nem sei se eu já contei isso, ele falou assim: "Alguém aqui tá pedindo um direcionamento pra Deus? E eu te digo que em 7 dias Deus vai te mostrar, 7 dias". Aí eu: "7 Aí dias?". você pegou pra você, né, alguém aqui você pegou. É Eu, meu a esse. meu, Eu, eu. 7 Eu dias. falei: "7 dias". Eu fui lá no meu Google Calendar, anotei, tipo, 7 dias, uma semana pra Aham. frente, era numa quarta, porque na congregação tem culto todo dia da semana, né. Aí era na quarta. Falei: "Beleza", mas esqueci. Fui viver a minha vida, fui pra Sorocaba, estava na casa dos meus pais em Sorocaba, aí eu tinha que ir pra São Paulo na segunda, que tinha uma reunião, do nada fui chamada pra um evento na quarta, que era um evento de uma marca de suplemento que estava sendo lançada, que era de corpo, mente e espírito. Eu falei: "Nossa, tudo que eu Que falo, que legal. legal, né". Vou. Chego no evento, quem tá lá? Ele. Ele. E aí, era o culto terminou 9 horas da noite, então eu anotei 9 horas da noite, né, da outra aí Uhum. apareceu lá, palavra irmão Sotema, 7 dias. O Hã. dia, Que você no encontrou ele. 7 era o dia 7, o dia que eu encontrei ele. Eu: E quando eu encontrei ele, por isso que when you know, you know. Quando minha mãe falava isso, eu não acreditava, eu falava: "Ai, eu acho que eu nunca vou sentir, acho que não é pra mim, acho que eu sou meio dura". Eu sempre Sofria. sofria. "Ai, não consigo gostar". Cara, eu vi ele já. Borboletas no estômago. Amiga, foi. Aí eu falei: "Meu, mas será que ele é crente mesmo?", né. Aham. Aí a gente começou a conversar, ele estava com muita sede por Jesus, era tipo ali começo, né, meses que ele estava buscando, e ficamos ali conversando todo mundo, aí depois já fomos à igreja, tipo, 7 dias, que tem aqueles 7 nés da Zion, Aham, sabe, 7 aham. noites em Sião. A gente foi quinta, sexta, sábado, Uhum. e aí fomos bonitinhos, assim, todo mundo meio que olhava, tal, mas, né. E aí a gente foi jantar depois de umas 2 semanas, aí ele já veio, tal, aí eu já: "Ó, então, eu sou crente, tá", já Aham. passei ali, né. Aí ele falou: "Não, eu tô disposto, é isso que eu quero, tal, não sei o quê". Eu falei: "Então vamos nos conhecer". Aí a gente ficou um mês orando, tipo, conhecendo, a gente saía, ia no Sim. parque, nada à noite. A Uhum. gente ia no parque e tal, né. Fazia umas programações. É, ia ler e tal, essas coisas assim, mas eu já estava super gostando dele, né. E aí ele me pediu namoro. Aí depois que ele me pediu namoro, a gente ficou, e ele já tinha me apresentado pai e mãe e tudo. E aí Uhum. a gente aí, meu, em E 6 durou quanto tempo, amiga? Do namoro, 6 meses. de se conhecer até o Não, casamento? não, foi 1 mês e meio até a gente começar a namorar, né. Tá. Então, a gente saiu ali, foi na igreja, tal, aí depois a gente começou a orar, aí a gente orou 1 mês, aí a gente começou a namorar em março, em setembro, no meu aniversário, ele me pediu em casamento. Ah, e do casamento foi o quê? 1 ano, 1 ano e 1 mês, porque a gente ficou noivo em final de setembro, a gente casou começo de novembro. Ai, gente, muito lindo, amiga. Mas é, realmente, quando você conhece a pessoa. Meu, é sobrenatural. Por isso que quem tá ouvindo, e eu sempre escutei os testemunhos e falava: "Ai, gente, mas comigo eu acho que não vai ser assim, porque eu não sinto nada". Uhum. Vai, vai, aguarda, aguarda o tempo de Deus é perfeito, aguarda, espera no Senhor. E assim, as coisas de Deus, elas fluem, você vai ver o Espírito de Deus agir, né. Então eu falava assim: "Vamos ler esse livro?". "Vamos". Uhum. "Vamos ver?". "Vamos".
tudo tudo era vamos. E nesse tempo de espera, amiga, o que que você fazia? Porque eu vejo muita angústia nas é, mulheres que hoje estão esperando em Deus. É uma coisa que a gente fala muito sobre esperar em Deus, porque é um pouco do nosso testemunho. Mas eu vejo muita angústia, muita tristeza, medo, não vai dar tempo, não é pra mim, eu não é, gostei. Você também se é, casou com 32, 33 já, 33. 33 anos. Então, o que que você fazia nesse momento, né, nesse gap? Porque você conhecia pessoas, você fugia, já é uma super dica. É. Quando você Nossa, percebe que fugia não muito, eu é fugia muito. é. Nessa situação do Peru, foi muito forte pra mim, porque, assim, nem era nada demais. Mas sabe quando é aquela coisa que você fica Uhum. meio eu falava: "Meu", e eu sempre fui meio aventureira, né, amiga, então, tipo: "Cara, quando que eu vou estar no Peru de novo?". Tipo, sou É o diabinho e o anjinho. "Quando que eu vou estar no período de novo?" Aí o anjo fala: "Jessie, aí eu você é crente, você não tá buscando um casamento, você não quer, construir tua família, não é, se distraia". é isso, entendeu? Aí você pega a sua vontadezinha, enfia ela no Sabe por quê? e vai Porque orar. quando você conhece uma pessoa no meio do caminho, que não é de Deus, que não Ela vai te te atrapalha. apresentar, ela te atrapalha, te distrai e vai te machucar. É, é. Porque você Ou você vai você tá machucar num ela, é caminho, aí péssimo. você pode ser que você se apaixone e a pessoa não é a pessoa pra você, às vezes a pessoa mora gente, É um tedéu. de verdade, Não vale a pra pena. que vai fazer isso, se machucar, ferir teu coração, construir um monte de É, ferida, amiga. acionar um monte de gatilho, que você não precisa. Exato. Assim, o que que eu fazia e que eu dou muito essa dica no meu Instagram, e nas minhas sessões, assim, nossa, porque eu tenho tanta mulher que tá nesse momento e, assim, eu tenho tanto amor por essa sabe, assim, amiga, eu oro de verdade pra que Deus me use como um bálsamo ali, como um alívio, porque eu sei o que é estar nesse lugar. Mas uma grande dica é se ocupar. Por Uhum. quê? Porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Quando você tá muito livre, você fica pensando, aí você fica olhando o Instagram, você fica comparando, aí você fica achando que você tá atrasada. O que que eu fiz muito? Meu, eu me enfiava em tudo quanto é coisa. Eu viajava. Eu ia em retiro nos Estados Unidos, eu ia em retiro na Zion, eu ia em retiro não sei do que, eu ia na conferência não sei do que lá. Eu fazia coaching, fazia terapia, fazia Fez curso, cursos. fiz formações de tudo quanto é coisa, fiz método CIS a rodo, eu me enfiava em um monte de coisa. Porque se você fica sem fazer nada, Uhum. então se ocupa, sabe? "Ah, mas o que, Jéssica?" Sei lá, vai fazer um hobby, uma dança, uma cerâmica, uma pintura, vai servir na igreja em outra área, vai fazer missão, eu fui fazer missão. Vai viajar, aproveita que você tá solteira, porque gente, a solteira é tempo de preparo, é uma fase muito importante pra você ser curada, restaurada, pra você entender o propósito do casamento. Vai ler Uhum. livro, gente, tem milhões de livros maravilhosos que eu li, amiga do céu, que eu recomendo demais. Revolução Moral, do Chris Vallotton, As Quatro Estações, da Fernanda Witwicki. Cara, tem vários livros, mas pra mim um muito importante chama Revolução Moral, do Chris Vallotton, que ele explica sobre as etapas. Tem várias coisas pra você assistir, sabe. Então se ocupe, não fique tê, vendo a vida dos outros, casado, Ou caçando caçando. problema. Porque senão você vai se enrolar. Sabe assim, acho que é o melhor conselho, amiga, busque se evoluir, tipo, se desenvolver como mulher. Aham. Tipo, faz um processo de coaching, sabe? Olha pra si, faça terapia, participe de cursos, faça retiros, se abra, porque quando você casar, tudo vai mudar, É verdade. não é, amiga? Tudo muda, e aí quando tudo muda, você já não vai ter mais tanto tempo quanto você tinha, e não é ruim, Não, entendam, não é ruim, não é uma é, fase ruim, é uma é, fase maravilhosa, mas é mas é diferente. uma outra fase. É, Você não pode: "Ai, tem uma missão não sei onde", você não pega e vai. vou, Não, você é imagina, não dá, casada, não seu dá. marido entende? Não, Tudo gente, muda. eu ia em tudo, assim, aí, agora casada, tipo, eu continuo querendo fazer um monte de coisa, mas meu marido já me dá uma segurada. Lógico. Tipo: "Amor, meu, Calma, não né, precisa". vamos devagar, quando você tiver filho vai É, ser um outro momento. então, Amiga, quando que você percebeu que você tinha se tornado uma referência, que as pessoas começaram a te olhar como uma referência, e aí você precisaria tomar cuidado com tuas atitudes, com aquilo que você nossa, eu sei fazia? o dia que foi. Porque eu comecei o podcast na pandemia, então, todo mundo dentro de casa, né. Uhum. Aí, quando começou a ter alguns eventinhos, algumas coisas assim, eu fui num show do Morada, numa igreja, que eu nem lembro o nome agora. E eu lembro que 2 pessoas eu estava entrando falando: "Jessie!". Eu lembro que eu Aham. fiquei muito assustada, porque Aham. o Positivamente foi um boom, né, amiga. Foi, amiga. Foi um boom, Estourou. estourou. Então eu não só que eu não estava nem pensando nisso, nem então eles: "Jessie? Ah, Jessie, a menina do podcast". Cara, quando aconteceu isso eu fiquei assim, ó, eu estava com um amigo meu, eu fiquei: "Meu Deus, estão te reconhecendo". "O quê?".
Aí eu É. falei, meu Deus, falei, nossa, as pessoas estão me reconhecendo. Nossa, Jess, me ajuda com tal coisa. Começou a chegar direct no Instagram, pedindo ajuda, que daí foi, né, que entrou o coaching. Hoje eu sou Uhum. estudante de psicologia, amiga, tô indo pro 3º ano, Gente, já parabéns. tô formada. Aham. E tem muitas coisas legais, tem outras nem tanto, mas assim, tô adorando, tô gostando bastante. E, e aí eu lembro que eu falava assim, meu Deus, mas aí eu ficava, mas eu também tô aprendendo, entendeu? Então, você também viveu isso, né? Sim, amiga. Tipo, a gente também tá aprendendo, também tá É. vivendo com Deus, mas também tá ensinando. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado nesse lugar aí de ensino, sendo que você não viveu muita coisa. Você vai aprendendo, tomando É. porrada, né? Você já sofreu, amiga, por ser, assim, essa coisa do hate? Isso já quase te paralisou? Ou você nunca chegou nesse lugar de pensar em desistir? "Ah, eu vou parar com isso, porque eu tô aqui me dedicando, eu tô aqui fazendo tal Amiga, coisa"? o que aconteceu? O Positivamente, eu não falo isso sem vergonha nenhuma, eu nunca vi ele como um negócio, ele nunca foi um negócio. Ele era um propósito, assim, tipo, era uma oportunidade de eu falar de Deus. Ah, que legal. Uhum. Então, assim, eu conheci as pessoas, eu chamava e blá, estourou, porque Aham. não tinha tanto podcast naquela época, É, era outra fase, né? é. E eu nem pensava que aquilo poderia dar dinheiro, então eu nunca fiz por isso, assim. Então, nada me abalava. Eu estava tão realizada. Gente, eu estava tão realizada que eu lembro que eu falei assim: "Gente, o David Leonardo tá falando aqui Aham. comigo". Tipo, e eu aprendia Olha muito. onde chegou isso, Não, né, e que outra, amiga, proporção. eu falo que até hoje, eu tenho um podcast hoje, aliás, Novos Cast, a gente fala de Aham. psicologia, desenvolvimento pessoal e traz pessoas, trouxemos a Laelita já, maravilhosa. Verdade. Novos Cast de coração novo. E hoje, amiga, eu entendo que o gravar podcast parece que Deus trata mais de mim do que pro Uhum. A gente as aprende conversas, tanto. eu aprendo É. tanto. E eu lembro que o Positivamente pra mim foi uma escola, porque eu entrevistava o Ed Nunes, eu entrevistava o Teldo, eu entrevistava não sei quem, aí eu entrevistava a Nana, aí eu entrevistava você. Cara, cada conversa eu ia amadurecendo na fé, então parece que foi era uma Foi realização. uma escola e uma realização, Era uma né. realização, eu tô realizada, não precisa ganhar nada, amiga, eu estava feliz. Uhum. E aí, quando eu percebi que um negócio poderia virar negócio, é quando começaram, É. né, e aí eu sofri muito, foi uma fase horrorosa. Passei por uns maus bocados e entendi que a fé pode virar negócio, dependendo do jeito que você faz, entendeu? E E é. aí é um lado horroroso da fé, nesse sentido, assim, do business, né, que claro, é um negócio, tem, né, negócios, Uhum. inclusive a gente vende coisas e tá tudo bem, desde que a intenção, né, seja certa, enfim, amiga. Então foi uma fase aí bem difícil, mas então eu estava realizada. E aí quando chegava alguns hates, tipo assim: "Nossa, essa menina nem sabe o que ela tá falando", ou "Ai, não sei o Ela quê". fala demais, sempre tem uns desse. Ai, "Ah, ela fala corta o demais, convidado. ela" é. É, mas assim, eu tive pouco hate, eu acho que eu nunca foquei para as coisas, eu sempre foquei naquilo que era bom, eu sou uma pessoa muito positiva. Teve um que me marcou, que foi a entrevista com o Caio Castro, Uhum. porque, amiga, eu estava vou até mostrar pra vocês, com um short saia da NV chiquíssimo, que a minha irmã que me emprestou, então eu estava me achando com a minha era um short e ele tinha uma capa, então Uhum. quando você anda, abria, ele era aberto, tinha uma capa de um lado, outro do outro, roxo, assim, lindo. E aí eu estava com uma botinha, e tal, e eu estava fazendo a entrevista, né, só que a bendita da capa caía às vezes, e aí eu puxava ela. Aham. Mas em alguns momentos da entrevista, você tá lá envolvida, a tal da capa caía. Aham. Gente, o povo me massacrou nos comentários, falando que eu estava dando em cima dele, Ai, meu e que Deus do e que céu. que eu ficava com a perna e não sei. De propósito você Falei: virava. "Gente, você acha que eu vou dar em cima do Caio Castro na minha própria entrevista com ele? No meio da No meio da entrevista, com a entrevista?" câmera E ligada, outra, inclusive. tipo, eu lembro que eu ria muito, porque ele não era ele, assim, ele tem a base cristã, mas eu falava: "Você lê a Bíblia?" Ele: "Não". Gente, É. então assim, a gente conversou, foi uma conversa super legal, meio Aham. disruptiva, Divertida, de engraçada. mas que nitidamente não era uma pessoa ali pra mim, óbvio, né. Aham. Então, assim, o povo me massacrou, daí eu lembro que a gente teve reunião com a produção, "Meu, a gente corta, deixa mais fechado o plano", né. Eu É, falei: "Não, deixa assim, eu não fiz com essa intenção, e a maldade tá no olho de quem vê". sim. Amiga, eu acredito muito nisso. A beleza tá no olho de quem vê, então se eu acho algo Uhum. belo, essa beleza tá em mim primeiro. E a maldade também, então, ela fez isso por causa daquilo outro, essa maldade tá aqui dentro, porque tá saindo do meu coração, a boca fala do coração tá cheio. Verdade, amiga. Então, É. quem é hater, tá falando de si mesmo. Tá. Quando o outro, né, aquela historinha que quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais sobre Pedro do que Do que sobre Paulo. Paulo. Porque, mais uma vez, o outro fala daquilo que ele entende, daquilo que ele reconhece nele. Então, uma crítica, muitas vezes, amiga, quando a gente está começando e tem ali
um conhecimento da tua identidade, você ainda tá se conhecendo, principalmente nesse meio. Você foi indo tendo, aí você teve um outro podcast, depois você teve outra, você tá com esse. Então, assim, a vida vai te acompanhando. São E outras fases. são outras fases, é igual a minha. Eu já tive vários curso de identidade, curso disso. Eu É, entrevistei eu uma sei, eu amiga no acompanho podcast. tudo. Pois é. E ela também é assim, ela é mentora, daí eu falo, eu não posso encontrar, porque eu vou sair daqui com um curso novo É. agora. Porque quando eu te encontro, é um curso novo, é um negócio novo, é um produto novo. Então, assim, e pensa que as pessoas que estão nos acompanhando estão acompanhando o nosso processo. E qual é o nosso objetivo? Ajudar, transformar, impactar, que a pessoa se reconecte. Então, o mesmo processo que a pessoa está vivendo em casa, a gente também está vivendo muitas vezes. Exato. Então, se você cai, né? Tem uma frase que diz assim: se você cai. Não, se você só se alegra pelos elogios, você cairá na primeira crítica. Uhum. Então, da mesma maneira que o elogio não pode ser dominante na minha vida, eu É. só faço porque estou sendo elogiada, eu É. só faço aquilo que me elogiam, na primeira crítica eu vou cair. Sim, Porque não tem um propósito. sim. Então, assim, uma coisa é a pessoa olhar pro nosso foco e falar assim: meu Deus, amei o cenário. Aí eu não posso mais mudar. É. Porque eu recebi ficou muitos presa elogios naquilo. sobre o cenário, meu Deus do céu. Aí você engessa, você começa a engessar, É. para de viver o seu propósito e É. começa a fazer para ser elogiado. É. Ponto. Quando isso acontece, se você recebe uma crítica, não gostei, fala muito, separa, é verdade. É. Eu falo muito, Ah, não é até meu parece. dom, não dá para eu ser entrevistadora, porque eu tenho. Temos o maior entrevistador do Brasil que foi conhecido pelo que não deixava ninguém falar. É. Faustão. Então. E foi o maior apresentador que a gente já teve no nosso Então. país. Então eu acredito que cada um vai ter uma identidade. Sim. Sabe? Então eu acho que essa nossa conversa se resumiu nisso, da essência. Da essência, Desse né? processo de conversão, É. desse processo da autenticidade. Eu te É. vejo muito autêntica, sabe, amiga? Ai, amo. Você tem a sua maneira de fazer as coisas. Sim. Ainda que você vá mudando os Sim. podcasts, o atendimento. É. Então, com certeza, amiga, as pessoas que vão te procurar para fazer terapia com você, para Aham. serem atendidas por você, ela vai ter que gerar uma conexão É, com você. muito, muito. E é claro que às vezes uma pessoa que é muito mais tímida, que é mais calada, que é mais quieta, ela vai pensar, "Ai, eu não Talvez gostei você- muito dela, eu é. acho ela muito expansiva, É. não deve ser boa." Aham. Uma crítica dessa não pode te paralisar. Jamais. Porque é o perfil daquela pessoa. Que nem tem igreja que agrada Isso. os diferentes estilos, Ah, essa né? é muito animada. Essa é muito não sei o que e tal. Gente, é isso. Você vai se identificar com uma pessoa, assim, nossa, amiga, eu nunca liguei pra hate, assim, eu lembro que eu ria. E até hoje, nos nossos podcasts, às vezes ela fala, nossa, não deixou a convidada falar. Ou, ai, não sei o quê. Amor, tá bom, obrigada. Eu vou tentar me controlar, mas esse é meu jeitinho. É. Tipo, Eu me empolgo. eu me empolgo. Não, eu já penso assim, ó, eu já vou lá no podcast, não vou falar tanto, eu vou ficar mais quieta, tal, no sentido assim, né? Meu, essa sou eu. É. Então, assim, não vou mudar quem eu sou. Agora, amiga, sabia? Eu tenho, pra agradecer, gente, Deus é tão bom. Eu nunca tive um ataque, Graças a Deus. nunca tive, amiga, essa coisa de, ai, assim, claro, um comentáriozinho ou outro, nossa, coach, não sei do que, sabe assim, mas É. muito pouco. Até tem pessoas que falam assim pra mim, mas você fala que você é coach? Eu falo, mas eu sou? É meu trabalho, né? Hoje é meu trabalho principal. E eu me encontrei, eu amo. Hoje eu tô graduando em psicologia. Pode ser que eu vire psicóloga e mude a linha, mas E pode você ser. vai unir Eu tudo que uno você tudo. estudou. Mas, ai, nossa, mas você fala isso, mas não é meio mal falado? Eu falei assim, só é mal falado quem nunca fez. E nunca foi ajudado. Assim como, sei lá, não é mal falado que, sei lá, uma coisa, qualquer coisa, ai, nossa, não vai naquele lugar, porque você já foi, você já experimentou, não dá pra você só ir pelo. Aquilo que mudou, tenho muito orgulho de falar que sou coach, master coach, estou estudando psicanálise, eu amo esse É assim que você universo. gasta. E eu acredito que hoje, nos atendimentos que eu faço, individual ou até aqui no Talk, em tudo que eu faço, eu junto tudo que eu aprendi. Exato. E eu vejo que eu sei do poder que tem, porque eu me submeti ao processo, Amiga, entendeu? eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, a Eu- minha eu vida vi foi a transformação. transformada. E assim, eu sou muito grata ao Sidão, que é meu coach. Tipo, assim, gente, o tanto que eu sou grata por ele, pela Nebraska, pelo Paulo Vieira, pela minha psicóloga perfeita, que eu não falo aqui. Aham. Né, mas assim, o tanto que essas pessoas me ajudaram, eu falava, Tem uma gente, pessoa, uma Jessie antes e uma Jessie depois. óbvio. Falei que meu casamento era meu coach, minha psicóloga. Gente, é isso. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de ajuda. E tolo é aquele que acha que sabe tudo e que É. não precisa. Então, assim, quem fala mal, Nunca viveu. nunca Eu tava viveu. até conversando com uma amiga minha ontem sobre isso, que eu falei assim pra ela.
eu acho que fazer terapia, porque ela nunca tinha feito. Ah. E eu falei pra ela, faça. Sabe por quê? Porque a terapia, ela te coloca num lugar que você não Eu amo. precisa ficar desabafando com Com todo qualquer mundo. pessoa no meio da rua. Sim. Você vê aquela pessoa, e aí, tudo bem? Não, Não, tudo é. péssimo. Tipo, Tô péssima, você não acredita no que aconteceu. Você fala, amor, não, então, deixa eu te falar uma coisa. Eu só queria, era só educação, entendeu? eu não quero. Eu não sou essa pessoa, tá, amiga? Eu sempre vou ouvir. Falar, ai, sério, porque é o meu Sim, a propósito gente de gosta, vida. é. Mas, às vezes dá vontade, às vezes você não tá pronta pra ouvir ali aquela hora. Dá vontade de falar, então, era só educação, eu não tava Não, perguntando. e tipo assim, é isso, assim, porque assim, gente, você vai crescendo, você vai vendo que tem coisas que você abre pra uma pessoa que você não vai abrir pra outra. Exato, a E a gavetinha das amizades. e a psicóloga, a Você abre terapeuta aí, tudo. óbvio que a minha psicóloga, ela é cristã, É. maravilhosa, cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo. Esse negócio de crer fala pra você, pra mim tem que ser, não Pra adianta. mim também É tem a que ser. cosmovisão, entendeu? É. Não vai e assim, ela me Eu lá acompanha contando de um manto que eu vivi, de uma É. visão que eu tive, e a É. pessoa não vai acreditar, É, ela vai achar que eu sou maluca. Exato, vai falar para com essas coisas, entendeu? Entendeu? Cada um tem o seu, né. É o livre-arbítrio, mas assim, a minha psicóloga, ela tá comigo desde 2021. Desde 2021, quando deu aquela Aham. treta lá, 2021, ou seja, ela tá comigo 5 anos. Minha amiga, a minha psicóloga, eu nem te conto há quanto tempo ela tá comigo. Ela Sério? começou como minha professora de inglês, tá? Ela dava aula no Wizard pro meu irmão. Tô chocada. E aí eu precisava de reforço de inglês, ela começou a ir na minha casa pra me dar aula de inglês. Uma conversa vai, conversa vem, eu adorava conversar com ela, porque era conversação. Aí os 30 minutos depois da aula, Eu amo. era conversação. E aí eu contava do que eu tinha vivido, do que eu tinha feito, do que tinha acontecido e tal. Eu tinha muito problema com meu pai. No meu livro eu falo muito sobre isso. Aham. E aí eu adorava conversar com ela. E eu falava assim, nossa, eu amo conversar com você, muito legal e tal, não sei o quê. Daí ela falou assim, eu sou psicóloga. É que ela estava terminando um doutorado, um mestrado, e aí ela não tinha tempo de pegar nenhum paciente. Então ela fazia as aulas de inglês, eu acho que era uma coisa dessa, ela fazia as aulas de inglês para poder continuar pagando as coisas, Uhum. mas ela tinha poucos pacientes, assim, Hã. ela não tinha meio que uma carreira. Eu falei, mentira, sério, eu preciso muito mais de terapia do que de Aula aula de de inglês, eu falei pra ela. E aí eu lembro que no começo eu fazia aula Que massa. e eu fazia terapia e eu não tinha contato com meu pai, porque meu pai falava que terapia era coisa de Coisa de maluco. louco. Não, mas Coisa de isso era maluco, mas não vai amiga, fazer. a saúde mental teve um Aham. boom pós Teve pandemia. pós-pandemia. E então, meu amor, a minha terapia tem 10 anos que meu pai faleceu. A minha Caramba. terapeuta me ajudou em todo o processo do perdão com meu pai. Eu Olha, que perdoei meu pai bênção. antes do meu pai E ela falecer era e tal. cristã? Sim, E ela é ela cristã? já orava por mim, eu não sabia que ela era não, que cristã. amor, glória a Deus. Ou seja, eu acho, amiga, que já tem uns 15 anos. E aí, de vez em Fofa. quando, eu falo assim, aí quando eu engravido, eu não gosto de fazer, porque eu acho que é um processo muito delicado, você você ficar para, volta. falando. Eu também, amiga. Aí eu pauso. Sim, aí depois volta. Aí eu volto o cão arrependido. Então, eu acho que eu tô precisando, daí a primeira sessão da volta é sempre, o que que te trouxe aqui? É. Aí eu acho bom, meu marido até fala às vezes, amor, você não acha? Eu falei, não, eu não tô afim de rebobinar tudo. Eu não tô afim de contar tudo. Você sabe tudo da minha vida. É. Entendeu? E eu achei tão engraçado que eu voltei, e aí eu tava contando alguma coisa, eu falei, não, porque meu irmão fez tal coisa. Ela falou assim, o jeito coelhão de ser. Eu achei aquilo o máximo, porque é muito da minha família. Aham. Eu falei, gente, ela me conhece muito. Não, isso é muito bom. Essa Então, relação você cria um amor, um vínculo. um vínculo. E uma gratidão pelaquela pessoa. É. Eu vejo isso nas minhas clientes. É uma gratidão. Você cria uma relação Não, é uma ali coisa louca. A Tuca vira e mexe, ela fala de você. É a Tuca. Gente, a Tuca até hoje, quando ela vai dar o testemunho Ela fala dela, de ela foi você. a minha primeira. A Tuca, gente, é a minha primeira cliente Ai. paga, assim, né, de Aham. mentoria. Tuca não era cristã, ela tinha um É. negócio. Eu lembro que na É. primeira reunião ela coçava assim a mão. Ela tinha a mão dela descascada inteira. Meu Deus. De ansiedade, de situações, assim. E vira e mexe, alguém me chama. Nossa, eu tava no evento, a Tuca, não sei o quê, falou de você. Sim. Porque toda essa transição dela, eu fiz parte desse processo. E eu fico muito feliz. Porque ela não me. Marcou a vida, né? E ela não era evangélica, não era nada. Ela queria só um processo de coaching. E eu fiz o processo de coaching, só que no meio do caminho tudo aconteceu. E hoje ela é uma mulher de Deus, uma referência, Maravilhosa, casada. Meu Deus, assim, pra mim ela é o meu case, assim, tipo, meu Deus, olha o que Deus é capaz de fazer. Amiga. Então você cria um vínculo. Sim. E eu acho muito importante, porque, cara, a mente hoje, Nossa, ela te acaba, uma ou batalha. ela te Aquele livro empodera. da Joyce, né? A Batalha da Mente. A batalha da mente, o campo de Porque batalha da é uma mente. batalha, é uma guerra aqui, ó. O que você tá alimentando que vai crescer mais. Amiga, a gente tem um quadro aqui que chama Isso ou Aquilo.
Meu Você precisa Deus! responder bem Socorro! rapidinho. Planejar ou improvisar? Ai, amiga, da essência, Rápido. improvisar, Permanecer ou recomeçar? permanecer, Silêncio ou exposição? silêncio, Coragem ou prudência? coragem, Influenciar ou inspirar? inspirar, Razão ou emoção? emoção, Esperar ou agir? agir, Ser admirada ou ser lembrada? ser admirada, Um dia inteiro offline ou um vídeo que muda milhares de vidas? um dia inteiro offline, Ou um vídeo que vai atingir milhares de vidas? um vídeo que atinge milhares de vidas. Muito bem. Fácil. Muito bem. Amei! Agora, amiga, a gente tem aqui Gente, quantas coisas! uma cartinha profética para você. Primeiro eu vou te dar meus livros. Ai, amo! O Óbvio sobre a Família Precisa Ser Dito, que é o Amei, meu esse aqui eu livro. tenho, eu amo, perfeito. Que é o meu livro autoral Eu já sobre a li, minha história. querida, E eu você já gostou? li, eu amei, amiga, achei super gostoso de ler, parece que é você que tá falando, Sim, gente. essa foi a intenção do É. livro. Aham. Muito lindo. E o meu eu outro, gostei que ele meu outro livro, Esse Incolebe, aqui que é não. o Maternidade, um Caminho para Virtudes, que eu escrevi com outras Lindo. 6 mães. é lindo, amiga. Cada uma escreveu uma virtude. E, minha filha, aí tem mãe até de 7 filhos, então não tem como você não aprender alguma coisa. Porque. Não, e a Bruna, que escreveu junto Eu com a achei gente, chique. ela é uma mãe que ela não tem ajuda. Tipo assim, ela cuida e tá grávida do 7º. Ela tem 6 e tá grávida do 7º. Ela é, assim, um anjo, assim. Quem é? Gente, Bruna Luz. Bruna Luz. Queria Ela já demais. escreveu outros livros infantis. Ela é sensacional, essa mulher. Eu amo todas. A Nathalie já era minha amiga. A Vitória Vi, Reis eu a conheço, Vitória da Zion, né? Reis. Aham. Mas a Bruna tem 6 filhos e tá grávida do 7º. Meu Deus, e ela não Surreal. tem nenhuma ajuda? Não tem. Assim, Olha. babá e tal. Ela cuida das crianças. Que Ela bênção. e ela é um amor, assim. E a gente tem uma carta profética. Que é uma amiga minha, Lorena, que escreve, que é uma profeta do Senhor. Escolhe uma, aí você vai ler junto com a gente. Tá. Tá, Nossa! lógico, pra gente poder ver. Aí depois eu ligo pra ela e falo assim, Lorena, você acertou mais uma. Eu falo pra ela. E ela é muito profeta. Vamos lá, gente, ó. Filhinha, quanta sabedoria, hein? E, ó, Sensata e formosa. 1 Salmos 25:3. Não é a sua beleza, e que beleza que te torna marcante, mas o discernimento que você carrega. Em um mundo onde a força do braço é altamente valorizada, seu coração prefere me ouvir. Humildade e corajosa. Mesmo diante de situações extremas, desafiadoras, você escolhe a mansidão. Eu te fiz sensível para perceber o que muitos não enxergam. A sua sabedoria preserva vidas e protege os destinos. vira. Lindo! As suas palavras são capazes de trazer paz, direção e esperança. Uau! Permaneça cultivando um coração humilde e atento à minha voz, e você permanecerá sendo uma mulher que influencia pessoas, transforma ambientes e guarda propósitos. Com carinho, paizinho. Gente! Não, as palavras que usa. É surreal. Tipo, não. direção. Eu fico arrepiada, não tem uma que eu não fico arrepiada. Esperança. Gente, tô chocada Não, é também. chocante, é Você chocante. escreveu tudo meio parecido? Lógico que não. Alô, Depois, cara. não, amiga, se você ver todos os episódios, você vai ver que, tipo assim, palavras que a pessoa usou aqui, Gente, olha Aham, isso. Porque é assim, a bizarro. gente falou muito disso, né? de influência, De a gente influência, falou. direção. Do coração, você falou do Da coração. transformação do coração, e também da questão de direção, né? Transforma ambientes, guarda propósito e tal, que é o que eu trabalho, que eu nasci pra fazer, né, gente? Que nem Jonas, como você falando lá da história Muito lá, lindo, que o amiga. irmão falou que eu tinha que estudar psicologia, depois de quantos anos tá eu aqui? 20 anos depois ela ouviu. Mas acontece, amiga. Acontece. E isso é bom acontecer, porque a gente vê que nem tudo é na hora que a gente acha que tem que ser. Talvez se você tivesse feito lá atrás uma faculdade de psicologia, você teria se desviado Não, pior. exato. E assim, hoje eu sou tão. Muita gente fala, ai, tomar, né? Faculdade de psicologia é muito sobre o eu, né? O ser Uhum. humano e tal. Óbvio, não tem religião. Mas cada dia que eu vou pra aula, eu volto mais crente, falando, meu Deus, como é bom te conhecer e saber do autor da vida. Porque é sem fim. É sem sem fim. fim. São teorias e pessoas e teorias. E cada pessoa que cria uma teoria tem as suas próprias bagagens, suas próprias experiências. E tá. Então, assim, é muito legal. Eu acho incrível. Eu amo a TCC, amo a psicanálise e tal. Mas eu conheço o autor da vida, E entendeu? a gente vê que na ciência tem começo, meio e fim. Na vida com Deus não tem. Ah, é perfeito. Deus é Então, surpreendente, tem momentos que eu ele... volto mais crente, sabe? Então, talvez se no passado, a gente não sabe, né? Exatamente. Deus sabe tudo, tudo, e eu acredito que, ainda que a gente se arrependa, porque o nosso objetivo é se arrepender todos os dias de coisas que a gente fez, de coisas que a gente faz,
A gente precisa perceber que Deus transforma maldição em bênção, transforma que às vezes aquilo que você Sim. não foi legal que você fez, mas Deus te deu a oportunidade de você renovar isso, resgatar isso e usar isso para alcançar outras vidas. Amei! Amei, amei, amei. Agora eu quero que você deixe uma mensagem de inspiração para essas mulheres que estão nos assistindo e que ficaram até o final. Ai, gente, olha, vocês foram guerreiras, queridas. Guerreiras, porque a gente fala. A gente fala, hein? Quanto tempo a gente ficou aqui? Umas Sei 2 lá, horas? amiga, quase 2 horas. Meu do céu. Deus do céu! Ui! Minha amada, olha só, que eu tenho o melhor conselho que eu tenho pra te dar é assim: busque o Senhor de todo o seu coração. Como? Fazendo essa oração, pedindo pra Ele entrar nas suas entranhas, nas suas células, pedindo pra que Ele traga pessoas, pra que Ele tire pessoas, sabe? Peça de alma e coração. Às vezes você não consegue sentir vontade na igreja, você não consegue sentir vontade de ler a Bíblia, tal. Peça, ore, fale, Deus, me ajuda. A Jessie falou lá que se a gente pedir, o Senhor faz. Então eu estou abrindo a porta do meu coração. Entra e faz morada e fica aqui, permanece. E que eu possa gerar frutos e frutos que permaneçam. Só que os frutos, eles são consequências de estar com Deus. Então a primeira coisa que você tem que querer, antes de tudo, você quer mudar de vida, você quer qualquer coisa que você quer, mas queira mais a Deus em primeiro lugar. E aí você começa toda essa trajetória que a gente falou aqui, e aí Deus vai transformando passo a passo. Então, assim, esse é meu maior conselho para você. E o segundo é: peça ajuda a pessoas que já vivem aquilo que você quer viver. Então, as pessoas não são perfeitas, a Laila não é, eu não sou. Não falamos desse lugar, mas falamos de um lugar de que a gente já avançou um pouco. Então, não sofra sozinha, sabe? Tem sempre alguém querendo te ajudar, tem sempre alguém disposto a te ajudar. E a gente não foi feito para estar sozinho. Então, peça ajuda, sabe? Fala, não consigo melhorar isso, como que eu faço? Seja humilde de pedir ajuda, porque a caminhada acompanhada ela é muito melhor. Ai, que lindo! Obrigada, amiga, por você ter aceito o convite, por você ter vindo. Foi sensacional. Legal, né, amiga? Eu tenho certeza amei. que vai ajudar muitas meninas, muitas mulheres que precisam ser alcançadas, edificadas e encorajadas a permanecer Você viu que eu e escrevi? se submeter ao processo. Não é Sim. fácil, É. mas é possível. Nós estamos aqui, prova viva de que é possível. Gente, Deus é fiel, Deus é bom. Deus é E fiel. Deus é o amor, assim, uma coisa que eu amei que ela escreveu, eu amei. Que eu penso muito isso, assim, eu falo, gente, se Deus é amor e Deus habita em mim, eu preciso estar cheia de amor. E quando eu falar, eu preciso transmitir amor. E às vezes eu conheço algumas pessoas que falam que tem Deus, mas eu não sinto tanto amor. Então é uma coisa que eu oro, sabia? Pedindo, Deus, coloca amor nas minhas palavras. Esse amor, né? O Esse teu amor. amor, não um amor que eu acho que é bom. E aí ela tava na cartinha. Ai. Obrigada, gente. amiga, de coração, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe muito e que alcance muitas vidas esse seu Amém. projeto. Eu Mais creio. um Mais um. maravilhoso, amiga. Eu creio. Meninas, muito obrigada por vocês Ai, terem me sigam ficado. nas Ah, é? redes. Fala o seu arroba, amiga. Hello! @JessB, então é @DJ, D de dado, J de joia, E de escola, SSIB de bola, tá? JessB. E eu tenho esse podcast, o Novoscast, que também é muito bom. Sigam lá no YouTube. E também eu tenho o Devocional no Altar, que é um como para você que está começando. Verdade. Que fala sobre corpo, mente e espírito, tudo biblicamente. Então, O passo a passo da fé. Muito bem, muito obrigada por você ter ficado aqui até agora. Então já faz o teu comentário do que você achou dessa conversa. A gente falou muito sobre autenticidade, sobre essência, identidade, relacionamento e tudo que nós tratamos aqui com a Jessie. Eu tenho certeza que edificou a tua vida. Já faz um comentário, curte esse vídeo e segue aqui o nosso canal. Eu te espero no próximo Antes do Palco.